Realmente não concordo, tá? Mas isso é uma visão pessoal minha e também de acordo com o próprio NFPA em relação às fases existentes do incêndio, até porque flash-over nem sempre acontece. Mas vamos lá. Então, na sua fase inicial, você tem abundância de oxigênio e combustível, incêndio restrito ao seu foco e temperatura do ambiente ainda baixa. Eu quero deixar bem claro o que é uma fase inicial, tá? Por quê? É nesta fase inicial que a gente usa o quê? Extintor de incêndio. Apenas nessa fase, tá? Extintor de incêndio é para princípio de incêndio. Não é para combater incêndio. E aí eu quero reforçar isso porque eu lembro muito bem quando teve aquela discussão de extintor de incêndio em veículo, e aí o pessoal tocava fogo num carro, o carro estava totalmente desenvolvido, queria pegar o extintor e apagar o incêndio. Vai apagar? Não! O extintor não foi feito para aquilo. Ele foi feito para combater o quê? Princípio de incêndio. Tá? Então o incêndio vai estar na sua fase inicial. E é isso que a gente espera em relação ao extintor. Então entendam isso até como bombeiros também, porque se chegarem numa situação e pegar um extintor de incêndio e achar que vai resolver o problema no incêndio totalmente desenvolvido ou já na sua fase crescente, não, ele não foi feito para isso. Tá? E lembrar que todo extintor de incêndio tem uma coisa chamada capacidade extintora. E essa capacidade extintora está definida de acordo com o tamanho do princípio de incêndio. Um princípio de incêndio num comércio não é igual ao princípio de incêndio num posto de gasolina. E por isso que os extintores têm capacidades extintoras diferentes. Tá? Porque os princípios de incêndio são diferentes, têm tamanhos diferentes. Tá? Então, basicamente isso. Na sua fase inicial, você tem abundância de oxigênio e combustível. Tá? E normalmente você tem o teto, a camada gasosa, a camada aquecida está muito alta. Então você consegue entrar com esta roupa que eu estou vestindo aqui, não a roupa de proteção, entrar no local, usar o extintor e apagar aquele princípio de incêndio. Tá? Isso na sua fase inicial. Porque na medida que sai da fase inicial e entra na sua fase crescente, primeira coisa, o seu plano neutro vai baixar. Então a sua camada de fumaça vai começar a ocupar o espaço. E a partir daí significa que eu vou ter uma temperatura mais alta em cima e uma temperatura mais alta embaixo. Então o procedimento já é diferente. Eu já não posso entrar no ambiente que está com sua fase crescente, entrar a priori em pé. Tá? Agora eu vou até voltar a uma coisa que é importante, porque a gente também, de novo, eu falei para vocês que é importante ficar o quê? Agachado, no combate a incêndio, né? Mas pessoal, se eu entrei no local de incêndio, o teto está lá em cima, o plano neutro está lá em cima, por que diabo eu vou entrar em 4 pontos? Entendeu? Então, para de mecanizar a situação e analisa o que você tem. Tá? Se eu entrei no local, a camada de fumaça está beirando o teto, pessoal, não vou entrar em 4 pontos, não tem necessidade. Tá? Mas claro, se eu entrei num ambiente, tá, que está com a camada com plano neutro muito mais baixo, ou que eu possa ter sinais e sintomas de comportamentos extremos do fogo, aí eu vou manter abaixado. Porque eu já mostrei para vocês, se eu tiver chamas na camada de fumaça, a diferença de temperatura entre 1,5 m e 90 centímetros vai ser mais de 500 graus. Tá? Dependendo da posição que você se encontra. Então a gente tem que tomar cuidado. Mas por outro lado, não mecanizem o combate a incêndio. Aprendam a ler o incêndio. Veja que o incêndio mostra para vocês tomarem ações de acordo com o seu incêndio. E por isso que é importante ver as suas fases. E aí na fase crescente, o combustível ainda está abundante, diminuição da concentração de oxigênio em local confinado, chamas se propagam para objetos mais próximos, aumento exponencial da temperatura e ascensão da massa gasosa. Então, na medida que seu incêndio saiu da sua fase inicial e entrou na sua fase crescente, a situação mudou de figura. Já não vou mais usar extintor, eu já tenho que ser bombeiro para combater, não é propício que você trabalhe numa situação de risco dessa, se expondo a uma condição em que o seu incêndio está com um aumento exponencial de temperatura, tá? Principalmente porque você vai ter o seu plano neutro, ele vai estar baixando e ele pode baixar muito rápido ao final da sua fase crescente. E aí o seu incêndio ele vai chegar na sua fase totalmente desenvolvida. E nesse caso, você vai ter uma limitação da quantidade de combustível, grande consumo de oxigênio, e o incêndio pode atingir todo o ambiente, grande diferença de temperatura entre o teto e o chão, e finalmente estabilização da temperatura e grande calor irradiado pela fumaça em direção ao piso. Entenda que o incêndio chegar na sua fase totalmente desenvolvida não quer dizer que ele passou pelo flashover.
pela generalização do incêndio. Isso não é necessário. E isso a gente vê muito claramente, por exemplo, em incêndio florestal. Meu amigo, eu não tenho um local de pegar fogo em absolutamente tudo. Ele atingiu a sua fase totalmente desenvolvida? Deu flashover? Não vai ter flashover nunca em incêndio florestal. Porque as condições ambientais não permitem isso. Tá? Então não é porque o incêndio atingiu a sua fase totalmente desenvolvida que ele foi obrigatoriamente tenha passado pela generalização do incêndio. Porque a generalização do incêndio é um comportamento extremo do fogo. Pode acontecer ou não, dependendo das condições. Tá? E o normal, e eu vou falar sobre comportamentos extremos do fogo à tarde, eu chego a citar um pouco melhor sobre isso. Tá? Mas entendo que essas são as fases normais. E claro que, numa situação de um incêndio bem ventilado, eu vou chegar na fase final, pouca quantidade de combustível disponível, maior parte do oxigênio foi consumido, ambiente rico em gases quentes e fumaça, a temperatura ainda alta começa a diminuir lentamente, caso haja entrada de oxigênio no ambiente, as chamas podem reiniciar, ou seja, tem um outro comportamento extremo do fogo que eu vou falar depois. Mas um ponto que eu quero deixar para vocês aqui na fase final é, primeiro, o ambiente ainda está quente. E por que o ambiente ainda está quente? Vai dizer assim, pô, mas não diminuiu, eu não tenho mais fogo. Por quê? Lembra que eu falei que os materiais absorvem, refletem ou transmitem calor? Pessoal, a parede, ela absorve muito calor. Ao término de um incêndio, é normal você medir a temperatura na parede de 700 graus. Então a parede vai estar o quê? Reirradiando calor para o seu ambiente. Então, a não ser que você promova uma ventilação, a troca daqueles gases aquecidos que estão dentro daquele ambiente, aquele ambiente continuará quente. Não ache que acabou o incêndio, rapidamente a temperatura no incêndio estrutural, não incêndio florestal, no incêndio estrutural ou no incêndio muito bem ventilado, ele vai baixar a temperatura. Não irá baixar a temperatura. A temperatura continuará alta durante muito tempo. E aí vem a diferença, eu não vou falar hoje sobre água e espuma, mas aí vem a grande diferença da espuma em relação ao combate com água. Porque a espuma consegue baixar muito mais rapidamente a temperatura de um ambiente incendiado do que a água. Porque a espuma, quando eu jogo na parede, ela protege contra a radiação. E a partir daí ele faz com que a temperatura interna daquele local baixe muito rapidamente. Para que vocês tenham noção, eu não vou mostrar hoje, não vou ter tempo, mas quando você combate com água um incêndio, tá? Você vai esperar que ele caia a temperatura de mais ou menos, a temperatura vai cair uma taxa de mais ou menos 2,8 graus Celsius por minuto. Quando eu combato com espuma, a temperatura do ambiente cai numa taxa de 18,2 graus Celsius por minuto. Tá? Então a queda de temperatura com espuma é muito mais rápida no ambiente combatendo com espuma do que com água. Porque além dele combater o incêndio em si, ele protege todos os materiais, ele bloqueia a radiação de todos os materiais que estão aquecidos naquele ambiente. Não só a parede, o próprio material que está pegando fogo. Tá? E ele impede também a reignição. Impede a reignição por quê? Porque aquela espuma penetra no material, impedindo que ele venha continuar a pirólise daquele material, porque ele retira calor daquele material. Tá? Então ele tem menos risco de reignição, ele tem menos chance de você precisar fazer um rescaldo muito mais relevante quando se utiliza espuma. Por isso que espuma é muito mais importante. E eu dou exemplo para quem pegou incêndio, viu um incêndio lá em Brasília, na estação do metrô, numa composição do metrô lá de Brasília, mais ou menos um mês e meio atrás. O combate foi feito com espuma. É brincadeira quando você utiliza espuma para combate a incêndio. É muito mais eficiente e é muito mais rápido. Tá? Então faz diferença sim quando você usa espuma em relação ao combate com incêndio com água. Claro que a gente continua sempre utilizando água, nosso treinamento é feito muito mais com água, tá? Porque é o que está mais disponível mais facilmente, mas espuma faz diferença principalmente para incêndios maiores. Tá? Para incêndio pequeno, meu amigo, um balde d'água, uma garrafinha d'água resolve. Para incêndio grande, você precisa ter materiais especiais. Mas vamos lá voltar para a nossa fase de incêndio. E aí quando você pega um incêndio normal, se for um incêndio bem ventilado, você espera esse tipo de comportamento, em termos de temperatura versus tempo. Tá? Fase inicial, fase crescente, você vê o aumento exponencial da temperatura aqui, fase totalmente desenvolvida e fase final do seu incêndio. Mas isso, pessoal, é um ambiente bem ventilado. Se o ambiente não for bem ventilado, não é isso que vai acontecer. Você pode ter comportamentos como isso aqui. Começou a ignição, ele começou a crescer e de repente parou.
E parou por quê? Falta de oxigênio no ambiente. Mais tarde eu vou falar um pouquinho sobre ventilação e vou falar um pouquinho sobre os dados com respeito a isso. Mas na medida que o incêndio não tem mais oxigênio para se desenvolver, ele começa o quê? A diminuir. A não ser que você promova uma nova ventilação e faça isso aqui. Então, se você abrir um ambiente, aí vem toda a questão da passagem de porta, a passagem do controle da ventilação, controlar a ventilação e controlar o seu incêndio. Se você não tem mais controle da sua ventilação, você vai permitir que o seu incêndio volte a crescer muito rapidamente. Tá? Então, enquanto o incêndio está controlado, está confinado, ou está fechado, ou pelo menos controlado a sua ventilação, está subventilado, é um incêndio que você tem um controle muito bom. Perdeu-se esse controle de ventilação, você tem a chance de perder o controle do seu incêndio. Isso é o ponto mais importante que vocês têm com respeito à ventilação. Então isso aqui acontece, tá? Aí o seu incêndio vai atingir rapidamente a temperatura, a fase totalmente desenvolvida e depois atingir a sua fase final. Tá? Então, nem todo incêndio se comporta com aquela curva padrão que vocês viram. Dependendo da ventilação, ele pode chegar a um determinado limite e cair, ou dependendo da situação, se houver uma ventilação, ele pode rapidamente voltar ou crescer muito rapidamente para a sua fase totalmente desenvolvida por conta da ventilação. Isso é raro de acontecer? Não, não é raro de acontecer. E eu faço questão de mostrar um exemplo para vocês desse incêndio aqui. Tá? Isso aqui foi feito para o doutorado do Cristiano, lá de Pernambuco. Estava lá fazendo as medidas com ele. Tá? E eu quero mostrar para vocês o incêndio que ele considerou, que ele chamou de um incêndio modal em Recife, tá? Onde ele pegou todos os materiais combustíveis que seriam próprios daquela região, tá? E que seriam a média, padrão, modal, né? Daquela região para colocar para tocar fogo. Vamos tocar fogo nele? Vamos tocar fogo nesse incêndio. Começou com a vela aqui embaixo, no edredom, tá? E vocês, se eu não tiver apertado o botão nenhum errado, só ver aqui. Não, continua, né? Isso. Tá, eu vou tentar deixar ele um pouquinho no início para que vocês tenham noção de como é o comportamento do fogo de fato. E é isso que a gente espera. Vocês vão perceber duas coisas importantes nesse incêndio aqui. Tá? Primeiro, ele não tem a porta aberta. A porta está fechada. Segundo, ele tem uma janela aberta. E essa janela, ela tem um quê? Um parapeito relativamente alto. Tá? E ela é uma janela mais ou menos quadrada. E isso é um ponto importante porque se uma janela ela é o único ponto de oxigenação naquele ambiente, e se essa janela tem um parapeito muito alto ou ela é muito elevada, ela vai ter condições de propiciar muito mais a saída de fumaça do que a entrada de oxigênio. Todo ambiente que você tiver uma porta aberta, ele oferece muito mais risco ao desenvolvimento rápido do seu incêndio do que uma janela. Porque a porta aberta sempre estará entrando oxigênio por baixo. Sempre. Tá? Então ele vai estar sempre tendo condições de alimentar o seu foco do seu incêndio. Manter o seu incêndio queimando. Isso não acontece necessariamente com a janela. E vocês vão ver, eu vou adiantar um pouquinho aqui, porque senão vai demorar muito. Tá? E vocês vão ver como esse incêndio se comporta. Veja que o incêndio ele está pegando fogo no colchão de baixo. Ele vai criar um microclima aqui embaixo, um ambiente mais aquecido aqui. E vai ter muita chama aqui embaixo. E depois vou ter muita chama na parte de cima desse beliche, de parte de baixo do beliche de cima. E olha o que acontece com o seu incêndio. Ele vai produzindo calor. E na medida em que ele vai produzindo calor, ele vai produzindo fumaça. E essa fumaça, ela está tomando o ambiente. E aí vem um ponto interessante. Se a concentração de oxigênio está abaixo de 15%, eu não tenho mais chamas. E é isso que eu espero que vá acontecer aqui. Porque na medida em que meu plano neutro abaixa, ele vai fazer com que a janela apenas permita a saída de fumaça e não entre mais oxigênio. Então ele começa a consumir o oxigênio que estava dentro desse ambiente. E a partir daí, o seu incêndio ele vai diminuir. Tá? Ele não tem mais chamas porque ele vai ter simplesmente falta de oxigênio. Olha o que acontece. Com 5 minutos e 38, a partir daí, acabou. Acabou o fogo? Não. Acabaram as chamas. Porque eu ainda tenho oxigênio suficiente para manter a combustão.
mas as chamas estão baixas. E na medida em que eu não tenho mais chamas, tá? Eu comecei também a diminuir a pressão dentro desse ambiente. E se eu diminuir a pressão, o que vai acontecer? Eu vou permitir daqui a pouco que o oxigênio volte a entrar nesse ambiente. Então, nesse momento, eu posso dizer, meu incêndio está praticamente acabado. Só que o incêndio, ele respira. E ele vai diminuir a pressão interna, permitindo que novamente o oxigênio volte a entrar no seu ambiente. E aqui eu vou adiantar novamente um pouquinho. Você já viu aqui as chamas voltando a aparecer. E vai acontecer isso algumas vezes. Ele vai aumentar novamente. Ele vai gerar mais fumaça. Ele vai preencher o ambiente novamente. Ele vai refluir novamente. E depois ele vai crescer de novo. Porque é dessa forma que o seu incêndio vai se comportar. O seu incêndio, ele respira. E ele vai fazer isso diversas vezes. Tá? Até que a gente abriu a porta e deixou ele terminar de queimar por inteiro. O ponto mais importante aqui, além de vocês entenderem que o incêndio respira, ele precisa de oxigênio para entrar e manter a sua combustão e manter a sua temperatura, é que no final desse incêndio, pessoal, simplesmente você acha que vai pegar fogo em tudo e no final o que acontece? Só o beliche vai acabar inteiro. E quando você olha os dados que a gente mediu, nós tínhamos vários sensores de temperatura aí dentro, o que você vê é aquilo que eu falei para vocês. Olha como o incêndio respira. Ele aumentou a temperatura, faltou oxigênio, ele baixou. Entrou oxigênio de novo, ele subiu. Faltou oxigênio, ele baixou. Subiu, desceu. Enquanto havia a entrada ou não de oxigênio. Então, por isso que eu falo para vocês, controlar a ventilação e controlar o incêndio de vocês. Porque na medida que eu tivesse condições, inclusive, de fechar a janela, o meu incêndio teria chegado nesse limite e ia cair até o final. Ele não caiu mais por quê? Voltou a entrar oxigênio. Voltou até a combustão. Se tivesse uma porta aberta, o comportamento não seria esse. Seria bem diferente. Tá? Mas mais importante, no final, é você perceber que esse ambiente todo aqui, que você acha que sempre vai acontecer comportamento extremo do fogo, que sempre vai pegar tudo no ambiente, pessoal, só pegou fogo nesse beliche. Essa cama que estava aqui do lado, ela ficou carbonizada. Ela não pegou fogo. O armário que estava aqui atrás, não dá para ver o armário infelizmente, esses dois ventiladores derreteram, porque eles estavam na rota de saída dos gases quentes. Tá? Essa mesinha de cabeceira, uma delas estava com proteção de tinta intumescente, ela não aconteceu nada, a outra também aconteceu muito pouco, tá? Mas essa televisão ela derreteu um pouco e os materiais derreteram, não entraram em combustão por falta de oxigênio. Por mais que a temperatura que a gente tenha medido no armário que estava aqui, que tinha roupa, tenha chegado a 700 graus, ele não entrou em combustão, porque não tinha oxigênio suficiente para isso. Então o que vocês têm que ter noção é que o incêndio depende de oxigênio. E toda vez que vocês controlarem a oxigenação do seu ambiente, vocês vão controlar o seu incêndio. E aí vem aquilo que a gente sempre fala no nosso treinamento, que se eu quero me proteger, eu vou fechar a porta. Vocês vão sair de casa, vão viajar, a gente fala, desliga o disjuntor. Não, meu amigo, vão viajar, fecha as portas internas de casa. Porque se pegar fogo na cozinha, não vai para a sala, se pegar na sala, não vai para o quarto. Tá? Porque você está confinando o seu incêndio. Tá? Então a compartimentação horizontal ou vertical é um dos fatores mais importantes para você conter o seu incêndio. E a gente vai ver isso e eu vou mostrar mais alguns dados depois, mais tarde, ainda hoje pela manhã para vocês. Tá? Mas isso aqui mostra claramente que o seu incêndio ele é controlado pela ventilação. Tá? Este tipo de incêndio foi controlado pela ventilação e ele tem um comportamento muito próprio dele, pela questão da forma da janela dele e da porta estar fechada nesse ambiente. E aí a gente entra no conceito de carga de incêndio, porque é o conceito que está mais na nossa normatização. Para quem mexe com normatização, conhece carga de incêndio. Todo mundo conhece carga de incêndio. O que é carga de incêndio? Efetivamente, a quantidade total de material combustível existente no local. Se pegar esse local aqui, você tem, nesse momento, as poltronas, o carpete, a cortina, a mesa, a cadeira, a gente... Tem tudo aqui como carga de incêndio. Tudo aqui pega fogo. Tá? E aqui que a gente trata de carga de incêndio é quando a gente trata normalmente se trata em termos de norma da definição de risco. O nosso risco é definido por carga de incêndio.
Mas isso é verdade? Não, não é verdade. Tá? Porque, além dessa carga de incêndio, que normalmente eu defino em termos de megajoules por metro quadrado, que é a carga de incêndio específica, e eu tenho alguns valores aqui, ó, você vê a biblioteca, mais risco do que uma escola, porque é 2.250 megajoules por metro quadrado, a escola é 410, a residência 920, o escritório 670, tá? Então que estão em normas internacionais alguns desses valores. Então você olha isso aqui e você diz, poxa, então de cara a biblioteca é um risco mais alto do que uma escola, e uma residência mais alta inclusive que uma escola, por esses valores. Mas pessoal, carga de incêndio, que ele define quando todo esse material queimar completamente, ele vai liberar aquele tanto de energia. Tá? É isso que ele quer dizer aqui em termos de megajoules. Ou seja, quando eu tocar fogo nesse auditório inteiro, ao final da queima, ele vai liberar uma quantidade total de energia. Isso é a carga de incêndio. Se eu perguntar para vocês, 3.000 litros de diesel é uma carga de incêndio alta? É, né? É. Carga de incêndio alta. 3.000 litros de diesel é combustível pra caramba. É uma carga de incêndio alta. Agora, 3.000 litros de diesel pegando fogo numa piscina de 100 metros quadrados, o calor irradiado vai ser muito? Vai. Se você pegar 3.000 litros de diesel e colocar numa piscina de 10 por 10 metros, ou seja, 100 metros quadrados e tocar fogo, eu digo isso aqui porque a gente já mediu, a gente já tocou fogo numa situação dessa. Pessoal, vocês mesmo com roupa de aproximação não vão conseguir ficar a 5 metros de distância. Não consegue. Você sem roupa de aproximação, você não consegue ficar a 20 metros de distância. Porque o calor irradiado vai ser muito grande. Só que eu tenho 3.000 litros de diesel pegando fogo numa piscina de 100 metros quadrados. Agora, se eu tenho esses mesmos 3.000 litros de diesel, que é a mesma carga de incêndio, e toco fogo agora em 1 centímetro quadrado, o calor irradiado vai ser muito alto? Não. Por isso que carga de incêndio não é medida da grandeza ou do risco do seu incêndio. Esses 3.000 litros de diesel, que pode estar num reservatório subterrâneo e tem uma abertura de 1 centímetro quadrado e está pegando fogo só nesse 1 centímetro quadrado, a carga de incêndio é a mesma. O fluxo de calor ou a taxa de liberação de calor não é a mesma. Tá? Esse incêndio de 1 centímetro quadrado, com um pano úmido eu resolvo. O outro não. Só que a diferença entre eles, e aí vem um conceito de taxa de liberação de calor, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, é questão do tempo. Quanto tempo vai levar para queimar os seus 3.000 litros de diesel? Em 19 horas ou em 5 dias? Porque aí você teria condições de ter noção da taxa de liberação de calor do seu incêndio, tá? Que é muito mais importante do que a carga de incêndio. Então não é porque eu tenho uma quantidade de material absurda que necessariamente ele vai apresentar um risco muito grande. Depende a forma em que ele vai queimar, o tempo que ele irá queimar. Tá? E esse conceito do tempo entra exatamente na taxa de liberação de calor. Ou eu deixei questão de deixar o nome em inglês, que é o Heat Release Rate, tá? Para caso queira buscar referência internacional. A taxa de liberação de calor, que é exatamente o que a gente chama de Q ponto, tem aquele pontinho ali exatamente por ser uma taxa, tá? É dado em kilowatts, ou seja, nesse caso está em kilowatts, seria quilojoules por segundo, tá? É isso que quer dizer. Então, em kilowatts é o fator mais importante para caracterizar o comportamento do fogo, mais até do que a carga de incêndio. Tá? Muito mais importante que a carga de incêndio. Agora, o problema é que vários fatores podem influenciar a taxa de liberação de calor, como as propriedades do combustível, a sua geometria, ventilação, forma de transferência de calor, etc. Então, enquanto a carga de incêndio é um valor absoluto, ele mede e calcula, e aquele valor não interessa a ventilação, não interessa como ele se apresenta, não interessa qualquer outro fator. No caso da taxa de liberação de calor, não. Vários fatores alteram a forma como essa taxa de liberação de calor se apresenta. Então alteram os valores, principalmente do pico da taxa de liberação de calor que você tem, tá? De forma geral, essa curva aqui, que versus tempo, é a curva que representa o seu incêndio. Isso não é a curva temperatura versus tempo. Essa curva é uma
curva de taxa de liberação de calor versus tempo. E por que essa curva é muito mais importante? Porque, primeiro, se eu olho essa curva, eu tenho noção muito clara do risco do meu incêndio. Carga de incêndio não me dá isso. Por que eu tenho noção clara do risco do meu incêndio? Porque ao olhar essa curva, eu tiver noção dos valores, vou mostrar alguns valores para vocês daqui a pouco, eu olho e digo, se eu chegar no incêndio neste tempo aqui, eu vou precisar de uma vazão X para combater esse incêndio. Se eu chego neste tempo aqui, eu vou precisar de uma vazão 3x para combater esse incêndio. Se eu chegar já na minha fase, praticamente entrando na fase final, posso ser que eu tenha normalmente uma vazão X de novo para combater o incêndio. Então eu olho esta curva, e vou mostrar algumas curvas de materiais para vocês, eu leio o meu incêndio. Eu sei o que me espera. Eu sei o que eu tenho que fazer para controlar esse incêndio, porque eu olho a curva da taxa de liberação de calor versus tempo. Não é carga de incêndio, é taxa de liberação de calor. Isso mostra a realidade do seu incêndio, tá? E além disso aí, um ponto de referência também que você tem é exatamente o valor mais alto do pico da taxa de liberação de calor, porque seria o que a gente define como se fosse o maior risco. Na pior situação, eu teria esse pico, e nesse pico eu teria uma vazão necessária para combater o incêndio. A partir daí é algo para menos, nunca para mais. Então, como referência, você trata do pico da taxa de liberação de calor, tá? Porque seria o ponto de maior risco para você, tá? Mas, de novo, isso não é carga de incêndio, porque os materiais se comportam diferente, tá? De forma diferente. E vou dar um exemplo para vocês. Se vocês pegarem, por exemplo, 2 colchões, os 2 colchões são idênticos, eles não têm a mesma carga de incêndio? Tem a mesma carga de incêndio. Agora, se eu pego esse colchão e queimo um na vertical e queimo o outro na horizontal, eles vão queimar no mesmo tempo? Não. Eles vão liberar a mesma energia? Não. Eles vão ter comportamento completamente diferente. Tá? Então, se eu pego um determinado colchão e toco fogo, isso aqui foi uma foto tirada 10 segundos depois da ignição, olha a diferença desse colchão para esse. E por que acontece isso? Primeiro, nesse colchão eu estou muito mais vinculado à condução e radiação do que à convecção. Nesse colchão aqui, eu tenho toda uma área de influência acima da chama que tem um calor convectivo. E vocês podem depois fazer o experimento em casa, peguem uma vela na casa de vocês e tentem aproximar a mão lateralmente dessa vela ou tente aproximar a mão verticalmente dessa vela. Qual rapidamente você vai ter que tirar a sua mão? Ou quão próximo você chega a essa chama? Tá? Posso dizer para vocês que lateralmente vocês vão quase encostar na chama. E nesse caso você tem praticamente radiação. Quando eu venho de cima eu tenho o quê? Radiação e convecção. E neste caso, a quantidade de energia que está sendo transmitida para a sua mão é muito maior. Por isso você não consegue chegar mais rápido. Então você tem uma quantidade de energia que está sendo transmitida para a parte de cima desse colchão muito maior do que você tem a energia sendo transmitida para a lateral desse colchão. Então por isso que o comportamento do fogo vai ser diferente. E quando você olha para isso aqui, o que eu espero? Quem que vai queimar mais rápido? Da esquerda, o vertical ou o horizontal? O vertical. Quem vai liberar mais energia? Pico, o vertical. Tá? Só que um vai demorar mais tempo para queimar, outro vai demorar menos tempo. A carga de incêndio é a mesma. Não é a mesma taxa de liberação de calor. Tá? E isso é que faz diferente. Isso aqui é que mostra o risco. Porque enquanto o meu colchão na vertical ele atinge rapidamente, mesmo que a carga de incêndio seja exatamente igual, que é exatamente a área sobre essa curva aqui, você vai ver que os picos são diferentes. O pico do meu colchão na vertical é muito mais alto do que o pico de taxa de liberação de calor do colchão na horizontal. Carga de incêndio é a mesma, que é integral sobre a curva ou a área sobre a curva, sobre essa curva aqui, tá? E mais do que isso, veja qual foi a velocidade de crescimento desse incêndio.
Perceba que um colchão na vertical, eu tenho uma velocidade de crescimento do meu incêndio muito mais rápida do que a velocidade de crescimento do outro incêndio. Por isso que o risco é diferente, por mais que a carga de incêndio seja exatamente igual. Por isso que eu sei que a normatização é complicada você mudar por conta disso, porque vários fatores alteram isso. Mas para entender o incêndio, você tem que entender a curva da taxa de liberação de calor. Isso é o que mostra como é o incêndio de vocês. Isso é o que mostra a quantidade de água que eu tenho que combater esse incêndio. Isso é o que mostra quão rápido o meu incêndio vai crescer ou quão lentamente o meu incêndio vai crescer. Tá? Não é a carga de incêndio que faz isso. Então faz muita diferença vocês entenderem taxa de liberação de calor, porque de fato é ele que mostra o comportamento do seu incêndio. Tá? E quando você pega de alguns... Agora, faz diferença também, tá? Queima livre, como está aqui, não tem teto, ou queima em ambiente fechado. Vou falar um pouquinho daqui a pouquinho sobre isso também. Mas quando você pega, por exemplo, tenho 3 materiais aqui. É uma curva de taxa de liberação de calor de 3 materiais. Vocês têm um sofá, tá? Que é essa curva mais externa aqui. Você tem um love seat, que é um sofá de 2 lugares. Faz sentido? Love seat, né? Só 2, tá? Então, sofá de 2 lugares, sofá é um sofá de 3 lugares, love seat é de 2 lugares, e eu tenho aqui a minha poltrona, tá? Quando você olha essas curvas, de cara, qual que você acha que oferece mais risco? Qual oferece menos risco aí? Qual que seria menos perigoso? O single chair, seria a nossa poltrona, por quê? Primeiro, o pico da taxa de liberação de calor dele é menor. E por que isso é importante? Porque ele vai indicar se tem condições de acontecer generalização do incêndio ou não, tá? E também indica a quantidade de água que você tem para combater esse incêndio. E mais ainda, perceba que o crescimento dele é mais demorado. Então, no incêndio em que eu tenho apenas uma poltrona, eu tenho mais tempo para sair, porque o crescimento será mais demorado. Não é o que acontece, e aí vem um lado interessante do sofá e do sofá de 2 lugares, sofá de 3 lugares e 2 lugares. Percebam que o crescimento é muito próximo e o pico também é muito próximo. Qual a diferença entre eles? O tempo de queima. Você percebe que a curva aqui é um pouco mais alargada do que a curva do sofá de 3 lugares, é um pouco mais alargada do que a curva do sofá de 2 lugares, até porque a carga de incêndio é maior. Tá? Então você espera que o incêndio comece um pouquinho mais rápido e ele dure mais, porque tem mais material combustível. Mas em termos de pico de taxa de liberação de calor, eles estão muito próximos. Em termos de risco, eles estão muito próximos. Diferentemente da poltrona de um assento só, tá? Cujo pico é menor e cuja taxa de crescimento dele também demora um pouco mais. Então, ver essa curva é, de fato, ver o seu incêndio, entender o seu incêndio. E é isso que eu acho que é o ponto mais importante, que vocês tenham condições de sair entendendo daqui. Taxa de liberação de calor. Tá? Eu vou falar um pouquinho mais com respeito a ela durante a parte da manhã. Mas vamos lá. Outro exemplo, que eu quero deixar um exemplo para vocês aqui, é exatamente, por exemplo, esse sofá é uma cesta de lixo. E aí vem algo interessante aqui. Você vê que um sofá, ele vai ter a energia total liberada, que é a carga de incêndio, da ordem de 770 megajoules. A cesta de lixo, ela tem uma carga de incêndio da ordem de 10 megajoules. Perceba que praticamente 70 vezes. Tá? Diferença, 77 vezes diferença entre um e o outro. Mas veja que interessante. O pico da taxa de liberação de calor deste sofá é da ordem de 3.100 kW, ou seja, 3.1 megawatt. Tá? Enquanto o pico do da sua cesta de lixo é da ordem de 4 kW, quase 800 vezes menor. Por mais que a carga de incêndio seja 70 vezes menor, o pico é 800 vezes menor de um em relação ao outro. Tá? Então, quando você olha a curva deles dois, você vê primeiro que esse tem um crescimento muito mais acentuado rapidamente. Ele atinge um pico muito alto, da ordem de 3.100, e depois ele vai cair num tempo até longo. Enquanto a cesta de lixo, olha porque o pico dele é pequeno. Ele começa e ele vai durante muito tempo queimando.
Então ele está liberando energia, mas com um pico relativamente baixo. Então o risco dele é muito baixo. E esse ponto aqui que está sendo colocado é o risco de generalização do incêndio, é da ordem de 1800. Se for acima de 1800 kilowatts, ele tem condições de atingir um flashover numa sala de mais ou menos 5 por 6 metros com uma porta aberta. Tá? Então, se atingir acima de 1800, você tem risco de ter generalização do incêndio se tiver um ambiente da ordem de 5 por 6 metros, 30 metros quadrados, com uma porta aberta. Tá? Então, olhar esse gráfico, eu consigo ver a evolução do meu incêndio. Eu sei que se eu chegar aqui com 300 segundos, desculpa, que está 200 segundos, né, praticamente menos de 3 minutos, tá? Eu consigo, um pouquinho acima de 3 minutos, o incêndio da cesta de lixo nem evoluiu. Enquanto o meu incêndio do meu sofá já atingiu o pico. Essa é a diferença de comportamento. Tá? Saber o tempo que eu chego. E aí vem toda a questão do nosso tempo-resposta. Se meu tempo-resposta é 8 minutos, eu vou estar onde? 6 vezes 8, 48. Eu estou falando mais ou menos aqui no meio. Ó. Os dois incêndios já eram. Já era. Tá? Então, quando você olha para alguns determinados incêndios, a chance de você chegar na fase final dele, principalmente incêndio residencial, é muito maior do que você pegar esse incêndio na fase crescente. Porque o nosso tempo de resposta é longo. E eu estou falando 8 minutos, eu olho que Brasília é 8 minutos e 40. Eu sei que alguns podem chegar a 18, 20 e poucos minutos. Tá? Então a chance hoje de você pegar um incêndio residencial, que é mais confinado, tá? Você tem toda a questão de compartimentação horizontal e vertical, a chance de você pegar seu incêndio na fase final, pelas curvas de taxa de liberação de calor, é muito maior do que você pegar na fase inicial. Claro que um grande depósito, a coisa muda de figura, mas em termos de incêndio residencial, que é o que a gente tem mais lá em Brasília, hoje a chance é muito maior de eu estar pegando ele já na sua fase final do que necessariamente está pegando na sua fase crescente o seu incêndio. Por quê? Por conta do perfil da taxa de liberação de calor. Tá? Por isso que é muito mais importante que qualquer outra coisa entender taxa de liberação de calor, e vocês vão ver um pouquinho mais a partir de agora. Tá? Aqui está o pico de um e o pico do outro em relação às informações do sofá e da cesta de lixo. E eu vou dar um exemplo para vocês, um teste que foi realizado na Europa, e está aqui a referência. Questão de deixar as referências em todos os posicionamentos, tá? Eles fizeram vários testes nesse tipo de ambiente aqui, ó. É exatamente essa sala aqui. A única diferença que eles fizeram nesses testes foi mudar o sofá. Eles pegaram sofás de vários países da Europa para testar e para analisar a taxa de liberação de calor. E o que eles viram foi basicamente isso aqui. É um ambiente de 3,6 por 2,4 por 2,4 metros. E tem uma abertura, uma porta de 80 centímetros por 2 metros de altura. Tá? Esse é o ambiente que você tinha, é isso que vocês estão mais ou menos vendo nessa foto. E o que vocês vão ver é exatamente as curvas de taxa de liberação de calor desses materiais. Eu pergunto para vocês, dessas curvas aqui, qual que vocês acham que tem menos risco? Se eu for chutar. Só para dizer, esse aqui é Portugal, tá? Deixa eu só dar uma verificada aqui. Esse aqui é Portugal, que estourou aqui tudo. Você tem, e esse último aqui é o Reino Unido, tá? Esse triângulo aqui fechado, você tem. Tá meio difícil de ver aqui, mas tem algum outro aqui. Tá. Vamos lá. Portugal. Vocês perceberam que a curva só está crescendo? Eles tiveram que parar o experimento, porque eles atingiram o limite máximo do equipamento, que estava atingindo 2.500, 2,5 megawatts. Tá? Deu 2,5, eles pararam o experimento que estava acima do limite. Mas vejam quão rápido foi o crescimento desse incêndio. E aí você compara com o do Reino Unido, que levou praticamente 27 minutos para chegar no pico, enquanto o outro aqui atingiu o pico com mais ou menos 5 minutos. Por que isso? Se você for analisar, os picos da taxa de liberação de calor não foram tão diferentes, mas o tempo foi muito diferente. E o tempo foi muito diferente, nesse caso aqui de novo, ele parou de medir, nesses outros ele mediu, nesse aqui deu problema no equipamento, por isso que ele parou de medir também, tá? Deu problema no equipamento. Então desses três aqui, você consegue completar esses três, mais esse conjunto aqui do Reino Unido. Sabe qual a diferença desse sofá aqui do Reino Unido para os outros? Retardante de chama. Material retardante de chama. Tá? Então, para vocês terem noção,
enquanto o fogo começou aqui, ele demorou praticamente 20 minutos para a temperatura estar chegando já talvez 200 graus, que é perigoso. Aqui está 250 graus, é uma temperatura relativamente alta, tá? Mas aqui você vê que mais ou menos com 14 minutos que ele começou a ter um salto. Mas o mais importante, só com 27 minutos ele atingiu o pico de taxa de liberação de calor. O que significa isso? Que se eu chegar com 12 minutos, eu vou estar pegando um incêndio ainda crescendo. Isso faz diferença. Enquanto os outros, se eu chegar com 20 minutos, todos os incêndios já foram. Já era. Tá? Porque é isso que mostra a taxa de liberação de calor. Por mais que se esperasse que a carga de incêndio fosse igual para todos, que todos os sofás eram idênticos em termos de carga de incêndio, o comportamento da taxa de liberação de calor é completamente diferente de um para o outro. Isso muda a forma de eu ver o incêndio. Então, entender materiais é entender como eu posso combater o meu incêndio. Porque eu vou ter uma noção muito clara, dependendo da hora que eu chegar naquele ambiente, o que eu espero. Se o incêndio está na sua fase inicial, crescente, totalmente desenvolvida ou fase final. E isso tem impacto na minha técnica e na minha tática. Por isso que é importante conhecer taxa de liberação de calor. Então, nesse caso desse incêndio aqui, o Reino Unido, ele teve um pico praticamente igual aos outros, mas ele teve um tempo muito maior para atingir esse pico. Isso vale também na questão da temperatura. A temperatura no ambiente, tá? Perto da porta, você vê que todas as temperaturas, lembra que eu falei que as temperaturas praticamente não modificam nada? Todos os incêndios diferentes, com taxa de liberação de calor diferentes, mas as temperaturas máximas foram todas muito próximas. Tá? Porque a temperatura não é medida de grandeza do seu incêndio. O fluxo de calor e a taxa é relativa, e o fluxo de calor, e a taxa de liberação de calor é uma medida absoluta da grandeza do seu incêndio. De fato, eu mostro a grandeza do meu incêndio quando vejo taxa de liberação de calor. E a outra coisa que é importante citar aqui é porque as pessoas falam, tá, tem retardante, o que isso impacta na fumaça? Tá? Existem alguns estudos mais recentes que os tipos de retardantes mais novos talvez não tenham tanto impacto em toxicidade da fumaça, mas o mais interessante, ele produziu menos fumaça do que os outros. Tá? O material com retardante produziu menos fumaça que os outros. E no sentido de os resultados finais, essa tabela aqui mostra exatamente a Grécia com um pico de 1,5, Irlanda 1,8, Lituânia, esse que parou o experimento no meio, Portugal, que eu falei para vocês, atingiu o limite máximo, Suécia 2,1 megawatts, Reino Unido da ordem de 1,8. Aqui a temperatura máxima do seu incêndio, que eu falei para vocês, da ordem de 900 mil graus, que é o que a gente espera para o incêndio glaciar. É isso que você vai esperar sempre, não interessa a carga de incêndio, é isso que você vai esperar, temperaturas máximas naquele ambiente. E finalmente a taxa de produção de fumaça. Você vê até que teve algumas diferenças entre a do Reino Unido e para alguns outros. Alguns tiveram uma produção de fumaça muito grande. Pior cenário, Portugal de longe, tá? Em termos de materiais. E para a gente, o que isso faz diferença? Vou mostrar para vocês. Tocamos do fogo, a gente importou um sofá com retardante de chama lá da Inglaterra e fomos tocar fogo, tá? Então o que vocês vão ver é exatamente o comportamento do fogo de um sofá com retardante de chama britânico na nosso centro de treinamento. Com uma diferença que a gente fez a mais aqui. A gente utilizou como referência não só o ponto de ignição, nós utilizamos como referência o alarme de fumaça. Esqueci de trazer meu alarme de fumaça hoje. Tá? Casa de Ferreira Espeto de Pau não, lá em casa eu tenho alarme de fumaça em casa, tá? Eu tenho um cobertorzinho para apagar fogo, tenho um extintor de incêndio em casa, tá? Então o que eu quero mostrar para vocês é que sim, o alarme de fumaça ele vai ser acionado em determinado momento. E eu quero que vocês percebam como vai ser essa dinâmica desse incêndio aqui. Então vamos começar a tocar fogo. Tocando fogo aqui o Major Lisboa Neto, que trabalha com a gente na parte de combate a incêndio, está indo para a reserva também agora, mês agora está indo para a reserva. E a gente faz pesquisa há muitos anos também nessa parte. Começou o incêndio, eu vou adiantar, tá? Esse incêndio foi começado numa vela exatamente na ponta do sofá, tá? Nesse sofá britânico, tá? Eu vou adiantar porque ninguém quer ficar aqui 20 minutos ou mais vendo o incêndio se comportar. Então vamos lá. 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. E eu vou deixar um pouquinho mais aqui. Acho que eu estou sem som, mas eu vou mostrar para vocês. Vai ter um alarme visual. O alarme de fumaça, ele indica
não é de monóxido de carbono, é apenas fumaça. Então, quando atingir um limite de fumaça que ele consiga perceber, ele vai tocar. E o barulho que ele faz é uma quantidade de decibéis bem razoável, para que você tenha condições de acordar. Esse alarme tocou agora. Tocou o alarme. É esse barulho que ele faz. Ouvindo. Tocou o alarme. A partir de agora, eu tenho algumas decisões para tomar. Eu posso sair correndo, eu posso tentar apagar esse princípio de incêndio. E pelo que vocês veem agora, eu tenho alguma dificuldade de apagar esse princípio de incêndio com essa garrafa? Nenhuma. Então, ter alarme de fumaça salva vida. Porque por mais que você esteja dormindo, e se você verificar a estatística americana, 97% das pessoas morrem em residências. Por quê? Em geral você está dormindo, você pode ter bebido, pode ter deitado ali. Então você não tem a percepção, você põe o seu celular para carregar debaixo do seu travesseiro, ou você põe uma vela. Então a maioria das pessoas morre em residência, porque elas estão expostas a situações em que elas não vão estar despertas. Enquanto numa indústria, você está desperto. Você vai dizer, não tem incêndio em quartel de bombeiro? Tem incêndio em quartel de bombeiro. Só que a gente está 24 horas por dia acordado. Quando acontece, você percebe rápido. E você age em acordo. Na sua residência, não necessariamente. Então, esse incêndio aqui, que agora está com 5 minutos e 20, eu vou adiantar um pouquinho mais. 6, 7, 8, 9 minutos. 10 minutos. 11 minutos. Pessoal, em termos de temperatura e fluxo de calor, não de visual, em termos de chama, até 10 minutos em termos de visual, em termos de plano neutro, eu consigo entrar fácil nesse local, não agora com a garrafinha, mas pelo menos com um balde de água resolver o problema. Em termos de condições de sobrevivência, esse incêndio estaria tranquilo até mais ou menos 15 minutos. Temperatura estava abaixo, a 1,5 metros, se eu não me engano estava abaixo de 70 graus, tá? E o fluxo de calor estava abaixo de 1 kW por metro quadrado. Eu tinha condições de chegar e jogar água nesse ambiente. A partir daí ele já muda de comportamento. E ele começa a crescer. E aí ele vai atingir o seu pico. Eu vou adiantar o nosso vídeo aqui novamente. Para 17 minutos, 18, 19, 23. Ele atingiu o pico mais ou menos com 22 minutos. Foi que ele atingiu o pico do incêndio desse sofá. Ok? Então, esse tipo de comportamento com esse tipo de material lhe permite eu dizer para vocês que meu tempo de resposta de 8 minutos e 40 segundos eu ia pegar um princípio de incêndio. Se eu chegasse lá, faria diferença, salvaria vidas. Salvaria vidas, primeiro você teria um alarme de fumaça, que a pessoa, se estivesse dormindo, ela iria acordar, e se ela não tivesse a capacidade de combater o princípio de incêndio, ela pode sair e fechar a porta para que o incêndio fique contido, tá? E aí ele tem condições de fazer alguma coisa, diferentemente do incêndio no sofá brasileiro, tá? Esse incêndio aqui ele vai começar 40 segundos, tá? Quando começar o vídeo dá 40 segundos, tá? Então dê esse desconto de 40 segundos. De qualquer forma, tem 40 segundos aqui, e eu vou deixar passar um tempo mais, vamos deixar aqui para 1 minuto, mais ou menos. Eu estou aqui com 50 segundos, 1 minuto de incêndio. Vamos para 1 minuto e 10 de incêndio aqui. 40, 120, praticamente 2 minutos de incêndio. Deixa eu ver aqui, mais um pouquinho. Desculpa, está bem menos que isso aqui. 1 minuto e 20 de incêndio. Eu vou pegar para 1 minuto e 40 de incêndio agora, tá? 1 minuto e 40 de incêndio. Vou chegar. Tocou a alarme. Com 1 minuto e 20. Aliás, 1 minuto e. Desculpa, quase 2 minutos. 1 minuto e 50 tocou o alarme de fumaça. Um tocou com 4 minutos. Esse aqui tocou com praticamente 2 minutos de incêndio. Tocou o alarme. Tá? Tiramos o alarme, porque eu também não queria derreter o meu alarme de fumaça. Tá? Foi retirado do local, tocou o alarme. A questão é, quanto eu tenho de tempo para fazer alguma coisa? No outro, eu tinha mais do que 6 a 10 minutos. Quanto tempo tem aqui? Vamos adiantar? Então, tocou o alarme.
passou para ver se estava tranquilo o ambiente, nesse momento estava. Estou com agora 2 minutos e 40 de incêndio. Estou agora com 3 minutos de incêndio. Pessoal, com 3 minutos de incêndio, a temperatura e fluxo de calor, já não, agora estou com 3 minutos e 40 de incêndio. Já não tem mais nada que eu possa fazer. Enquanto eu tinha de 6 a 10 minutos para fazer alguma coisa, nesse aqui eu tenho em 1 minuto a 1 minuto e meio para fazer alguma coisa. Ou pelo menos, não apagar, pelo menos sair do ambiente. Porque é isso que os dados mostram para a gente. Tá? Então esse incêndio já está nessa condição de totalmente desenvolvido, com mais ou menos 3 minutos e 40, desculpa, 4 minutos de incêndio já está nessa condição. Enquanto o outro levou praticamente 22 minutos para chegar numa situação similar. E quando você analisa os dados, o que a gente tem? Em termos de temperatura, sofá brasileiro e o sofá britânico estão na mesma escala. Olha a diferença de tempo que leva para chegar no pico, 25 minutos, e esse aqui está chegando no pico aqui com 7 minutos. Aqui tocou o alarme de fumaça. Aqui tocou o alarme de fumaça. Olha o tempo que eu tenho para fazer alguma coisa. Aqui eu tenho muito menos, praticamente 1 minuto e alguma coisa para fazer, para apenas tentar sair do local com segurança. Faz diferença. Mas pelo menos, por pior que ele seja, o alarme de fumaça te daria 1 minuto para você sair. Se você nem isso tem, quando você perceber o seu incêndio, e vocês perceberem quando tocou o alarme, a produção de fumaça era muito pequena ainda no ambiente, você não teria condições de fazer mais nada. Talvez nem conseguir sair do ambiente. Tá? Então o alarme de fumaça residencial faz muita diferença. Quando você olha o fluxo de calor, a mesma coisa. E mais interessante aqui, ele atingiu praticamente 20 kW por metro quadrado de fluxo de calor, enquanto o outro atingiu um pico de praticamente 10, 12 kW por metro quadrado. Então chegou aqui a 12 kW, aonde? Praticamente com 24 minutos. Ele aqui chegou com menos de 6, 7 minutos, ele atingiu o seu pico. Esse é uma curva, apesar de ser de fluxo de calor, de não de taxa de liberação de calor, ela é proporcional. Então eu tenho condições de claramente dizer para vocês que esse incêndio, ele teve um crescimento muito mais rápido e com valor de energia sendo liberada muito mais alta do que do outro sofá. Tá? Então alguns tipos de materiais fazem também diferença. E aí é muito melhor eu ter que combater um incêndio que ele vai começar a crescer com 16 minutos do que combater um incêndio que com 16 minutos ele já acabou. Não tem mais nada que possa fazer. Já era. Tá? Então, entender a curva de taxa de liberação de calor é de fato olhar e ver o seu incêndio. É isso que eu estou vendo aqui. Eu estou vendo o nosso incêndio. Tá? E analisando de fato o nosso incêndio e como é que a gente pode apagá-lo. E aí eu vou, desculpa, eu vou colocar algumas equações, tá? Não me matem por conta disso, não vou cobrar absolutamente nada disso, mas eu vou passar muito rápido porque eu quero que vocês tenham noção do seguinte, principalmente da influência da ventilação na taxa de liberação de calor. Porque eu falei, por exemplo, do sofá, do colchão, um deitado em vertical, vocês viram que tem um comportamento diferente. A ventilação também faz uma diferença muito grande na sua taxa de liberação de calor. Tá? Tem equações para explanar isso, não vou passar detalhadamente aqui para vocês, mas vai estar na apresentação, tá? Que você pode estimar a taxa de liberação de calor de acordo com o calor efetivo de combustão e da taxa de queima de massa. Outra forma de fazer isso, e aí eu estou vendo o material, a queima de massa do material em si que está pegando fogo. Outra forma de fazer isso é pensar no consumo de oxigênio. Tá? E a partir daí, eu analisando o consumo, a taxa de liberação de calor do oxigênio e a fração de massa de oxigênio no ambiente, eu consigo também estimar qual vai ser a taxa de liberação de calor máxima. Ou seja, pessoal, se o ambiente ele é controlado pela ventilação, ele nunca irá atingir o seu potencial máximo de taxa de liberação de calor. O que eu quero dizer para vocês, se eu pegar 3 sofás que individualmente cada um deles liberasse um pico de 3 megawatts, num ambiente com pouca ventilação, eu nunca irei atingir a soma deles como total, como 9 megawatts como pico. Não tem condições porque ele vai ser controlado pela ventilação. E isso você tem condições de calcular, e não vou sair, posso calcular para vocês aqui, tá? O cálculo feito aqui, tá? Mas o que eu quero que vocês entendam principalmente
fazendo esse cálculo de taxa de liberação de calor máximo pelo Quintieri, ou fazendo para esse artigo mais recente de 2022, que é um taxa de liberação de calor efetiva, o mais importante que eu quero mostrar para vocês é isso aqui. O que diz essa curva aqui, essas duas curvas? Tá? Primeiro, a curva vermelha é exatamente o máximo teórico. O quanto de calor, taxa de liberação de calor, vou conseguir em um ambiente de mais ou menos 3,6 por 2,4 metros. Coincidentemente, é o mesmo tamanho daquele ambiente do sofá que eu mostrei para vocês. E lembra qual era o pico lá? 2,5. O máximo que talvez Portugal tenha chegado a 2,5, 2,4, 2,3, normalmente você chegava lá. Tá? Por mais que o sofá, talvez o pico fosse a 3. E por que ele não chega a 3? Porque tem uma coisa chamada ventilação. E quando você pega uma porta de 80 centímetros, eu estou especulando que o máximo vai ser quase 3,5 e efetivo, talvez eu consiga algo de 2 megawatts. Por que isso é importante para vocês? Porque quando eu chegar para vocês e falar, meu amigo está pegando fogo num compartimento de um apartamento ou de uma residência, ele vai dizer, mas esse apartamento tinha 10 sofás. O pico vai dar 10 megawatts, 15 megawatts, 20 megawatts? Não chegará a isso. Porque o pico vai estar muito contido de acordo com a ventilação que você tem nesse ambiente. Então, se você tem uma porta de 80 centímetros, você espera um pico da ordem entre 2 e mais ou menos 3,8 megawatts. Se eu tenho uma porta de 1 metro de largura, eu já vou estar esperando alguma coisa entre 2,5, tá? E mais ou menos 4,2 megawatts. E assim sucessivamente. Porque o potencial de taxa de liberação de calor máximo nunca no ambiente subventilado vai ser igual a ele estar queimando em um ambiente aberto. Porque a oxigenação não é suficiente. E esse cálculo é feito basicamente com a condição de entrada de oxigênio no ambiente. Então, quanto mais oxigênio consegue entrar no ambiente, maior a taxa de liberação de calor. Quanto menos oxigênio entra no ambiente, menor a taxa de liberação de calor. Por quê? Eu estou falando agora da queima, que digamos assim, seria aquela queima sustentável. Depois que ele atingiu no regime em que o ambiente está confinado. Tá? Se eu estou fazendo queima livre é uma coisa. No momento em que eu estou restringindo a quantidade de oxigênio no ambiente, eu estou restringindo também o pico da taxa de liberação de calor. E isso de fato é muito importante porque, por mais que eu tenha, às vezes, um potencial de pico de taxa de liberação de calor muito alto, dependendo da ventilação do meu ambiente, eu não vou atingir aquele potencial máximo dele, porque simplesmente não estará entrando oxigênio suficiente naquele ambiente para manter a queima, tá? Então estou falando aqui de ambientes subventilados. Se for um ambiente bem ventilado, não, aí ele pode atingir o seu máximo teórico, somar todos os materiais, o pico de todos os materiais, mas no ambiente subventilado eu nunca atingirei, provavelmente, o pico esperado de taxa de liberação de calor. Isso é importante por quê? Porque quando eu chegar na residência, pessoal, eu não vou estar esperando num compartimento de mais ou menos 3,6 por 2,4 metros por 2,4, um pico de 5 megawatts. Não vou estar esperando isso. O normal numa residência, eu vou esperar algo da ordem de 2,5, 3 megawatts. Tá? É isso que você espera. Claro que é diferente do que? De um grande depósito. Aí não. Aí eu estou falando de um ambiente muito maior, com muito mais oxigênio disponível e com muito mais material combustível disponível. E mais ainda, e se você pega um grande depósito cujo teto caiu, você tem restrição de oxigênio? Não. E aí ele vai atingir o seu ponto máximo de taxa de liberação de calor. Mas, para ambientes residenciais e comerciais, essa curva ela representa bem o risco que você tem de acordo com a sua abertura daquele local. Tá? Quanto maior a abertura, maior a entrada de oxigênio, maior vai ser a sua taxa de liberação de calor esperada desse ambiente. Tá? E aí, finalmente, a gente entra numa parte que é importante, que é exatamente a gente falar de vazão. Porque o que vocês trabalham para combater incêndio é o quê? Vazão.
Quando você trabalha em combater incêndio com água, o que me interessa é se eu estou tratando com 120 litros por minuto, 200, 250, 300, 400, 500 litros por minuto. E se isso irá resolver o meu problema ou não. E como é que eu consigo associar esse conceito normal que a gente tem de vazão, que é corrente, está no nosso sangue entender vazão, com taxa de liberação de calor? Tá? Como é que esses dois conceitos se casam? Como é que elas se conversam, esses dois conceitos? Tá? Eu vou mostrar os cálculos também, não batam, eu vou chegar nas curvas que fica mais fácil um pouquinho. Tá? Mas quando você analisa a situação, se eu vou pegar uma água que está a 20 graus e eu vou aquecê-la a 100 graus, eu vou ter que fazer o quê? Absorver energia. Tá? Então eu aqueço essa água a 100 graus e depois eu transformo essa água em vapor a 100 graus, que eu absorvo mais energia por conta do seu calor latente. Calor específico, calor latente. Tá? Se eu fizer isso aqui, eu pergunto para vocês, qual é a quantidade de energia necessária para pegar 1 litro de água a 20 graus e transformar em vapor a 100 graus? Quanto de energia que eu tiro daquela, que essa água consegue tirar do meu ambiente? Tá? Porque no final é isso que a gente faz, a gente resfria o ambiente. Eu tiro energia quando eu jogo água. Tá? Claro que tem uma relação muito grande da eficiência. Se você é pouco eficiente, o litro que você está jogando, você pode estar desperdiçando 50%. Você pode estar desperdiçando 75%. E aí tem a questão da eficiência também, e eu vou falar um pouquinho mais. Mas mais do que isso aqui, você tem condições de analisar o quanto eu preciso fazer. E aí assuma esses valores aqui. Eu vou passar os cálculos muito rápido, vocês não me baterem. Tá? Mas tem condições de vocês calcularem, e vocês vão perceber que a quantidade de energia que eu tiro, tá, para cada litro, tá, seria mais ou menos a ordem de 2,595 kJ para cada litro de água. Tá lindo esse número, né? Vou simplificar a vida para vocês daqui a pouquinho, tá? Então você pode definir a sua taxa de liberação de calor em quilowatts, você já conhece isso, e você pode definir uma eficiência de aplicação. Existem alguns dados que são colocados na literatura que diz, um jato neblinado é eficiência de 75%, 0,75%. Um jato compacto, eficiência de 50%, 0,5%. Tá? Seria mais ou menos isso que você trabalharia. Eficiência de 50% e eficiência de 75% para a utilização de jato neblinado ou jato compacto. Tá? E fazendo o cálculo, e está bonito o cálculo, está lindo o cálculo, não se preocupe, eu vou passar isso aqui. Você vai descobrir que para um incêndio de 1 megawatt, 1000 kW, sabe qual a vazão que eu precisaria para combater esse incêndio? Algo da ordem de 46 litros por minuto. Com incêndio de 1 megawatt. Para um incêndio de 6,2 megawatts, 6.200 kW, que é um incêndio grande, não é pequeno. Você lembra do sofazinho nosso? 3 ponto alguma coisa? 3.1, 2.5? Eu estou falando de um incêndio, e lembra do que eu falei que a restrição de oxigênio limita o valor da taxa de liberação de calor? Então, um incêndio residencial de 6.2 é algo que seria quase no limite do que você esperaria para um incêndio residencial. Tá? Praticamente, eu posso dizer para vocês, você não espera que seja muito mais do que isso, não. Não espera nem que chegue a isso. Tá? Normalmente, com um compartimento, uma sala pegando fogo, se tiver uma porta aberta só, você vai esperar algo da ordem de 3. Tá? 3.1, 2.5, é isso que você espera. Nesse caso 6.200, eu estou falando de uma vazão de 287 litros para uma eficiência de 50%. Ou seja, jato compacto. Não é isso que a gente combate a incêndio. A gente normalmente usa jato combinado, neblinado e compacto junto, para poder melhorar a sua eficiência, porque o jato neblinado ele permanece mais tempo na camada de fumaça para retirar mais calor dessa camada de fumaça. Ele não está combatendo incêndio, mas está retirando calor daquele seu incêndio. E o jato, os pacotes de água, a gente não usa o jato compacto direto, você usa pacote, faz com que ele retire o calor do seu local que está pegando fogo de fato. Tá? Então, visto isso, se você fizer um gráfico, você vai perceber, se eu tivesse uma eficiência horrorosa de 25%, tá? Para um incêndio de 5 megawatts, eu ia precisar de 463 litros. Um incêndio de 2 megawatts, 185 litros. E assim sucessivamente. Uma eficiência de 25%, não existe isso. Então, eu deixei como referência. Se for uma eficiência de 50%, eu já estou falando para um incêndio de 2 megawatts da ordem de 93 litros. Para 4 megawatts, 185 litros. Para uma eficiência de 75%, eu já estou falando aqui de 63 litros. Para 4 megawatts, da ordem de 123 litros.
O que eu quero dizer com isso? E olha que eu estou levando a água a 100 graus apenas. Se eu fosse levar a água a 200 graus ou 300, eu precisaria de menos vazão para retirar mais energia, porque a água está esquentando mais, tem um calor específico de vapor também, tá? Mas nesse caso aqui, o que eu acho que é mais importante para vocês entenderem é que, pessoal, para um incêndio residencial, se eu mesmo coloco aqui 6 megawatts, eu estou falando da ordem de 185 e 278 litros por minuto. Não é 400 litros por minuto. Agora, em compensação, se eu chegar no incêndio de 10 megawatts, eu estou falando de 463, 300 e poucos litros por minuto. Incêndios maiores ainda, eu vou precisar de quê? De mais vazão ainda. Então, o principal que eu quero que vocês tirem daqui é: quanto maior o meu incêndio, quanto maior a minha taxa de liberação de calor, mais eu preciso de quê? De vazão, de água. E aí vem um ponto mais importante para vocês, porque... alguma coisa? Porque quando você analisa a sua vazão, eu estou analisando a vazão naquele local que eu estou colocando a minha água. Se o meu esguicho máximo ele me dá 200 litros por minuto e eu preciso de 400, o que é que eu faço? Você pode, primeiro, passar de um esguicho de 1,5 para esguicho de 2,5, que em geral você aumenta a sua vazão, ou monitor canhão de 4 polegadas, para que você aumente a sua vazão. O que eu quero que vocês entendam é que, dependendo da grandeza do seu incêndio, da sua taxa de liberação de calor, eu vou escolher a ferramenta que eu vou utilizar. Para um incêndio menor, eu posso começar com esguichos, eu vou mostrar para vocês aqui, de 1 polegada, porque ele vai ter vazão que cumpra para aquela taxa de liberação de calor. Mas se o incêndio já for muito grande, eu não vou começar com esguicho de 1,5. Se for num grande depósito, meu amigo, esquece, vai para o esguicho de 2,5 ou monitor canhão, porque a taxa de liberação de calor é muito grande, a vazão que eu preciso é muito grande. Aí você me perguntar, tá, se eu não tiver um esguicho de 2,5 ou monitor canhão, o que eu faço? Uso 2 esguichos. Mas eu tenho que usar os 2 esguichos, os 2 apontados no mesmo lugar, porque é ali que eu quero retirar calor. Não adianta eu ficar uma taxa de liberação de calor enorme num ambiente como todo, jogando água aqui e jogando água ali com mangueira de jardim. O que vai acontecer com essa água? Ela vai evaporar antes de retirar calor suficiente do seu incêndio. Então não adianta eu pegar várias linhas e ficar jogando de forma dispersa naquele ambiente, porque ele não vai ter capacidade de retirar energia suficiente. E esse é o ponto mais importante. E claro que eu não vou pedir para vocês fazerem cálculo no meio do incêndio, mas aprendam a ler um incêndio. Se vocês estão jogando água e não está sendo efetivo em termos de diminuir o seu incêndio, significa que a sua vazão está baixa. Vocês têm que aumentar a vazão, seja por mudança de instrumento, mudança de esguicho, seja por simplesmente aumentar a quantidade de esguicho jogando a água no mesmo lugar. E esse é o que é o ponto mais importante para vocês. Vocês têm que ler o incêndio. Não vou dizer que vocês vão estimar se aquele incêndio é de 6 megawatts, 10 megawatts, 15 megawatts. Isso é bom como referência. Por que é bom como referência? Porque se eu vou para um incêndio residencial, eu sei que eu vou precisar de talvez no máximo 240 litros por minuto. Não preciso mais do que isso. Eu espero isso. Então é uma referência para mim. Mas se a situação se complica, eu tenho que ler o incêndio e eu tenho que aumentar a vazão, porque sem vazão não resolve o problema. E eu dou como exemplo para vocês, vocês podem fazer esse exemplo em casa também. Pega a vela. Se vocês pegarem uma vela e assoprar devagarzinho, vocês vão passar 10 dias assoprando devagarzinho, não vão apagar essa vela nunca. Nunca. Tá? Então, se você está lá com seus 110 anos de idade e não está conseguindo mais nem assoprar vela, pega alguém do lado para você, vamos soprar junto aqui, mas é soprar junto, né? Um está assoprando uma vela aqui e você na outra. Os dois assopram a mesma vela porque vocês vão ter mais vazão de ar na boca de vocês suficiente para retirar calor daquela vela. A mesma coisa é com o seu esguicho. Você tem que ter vazão suficiente de acordo com a grandeza do seu incêndio. E a partir desses cálculos, nos permite, por exemplo, analisar, e aí eu posso também calcular a 300 graus ou a 200 graus, e aí você tem condições de analisar isso. Se eu pegar, por exemplo, a 200 graus, olha que diferença já faz a vazão entre combater
o meu vapor chegando a 100 graus ou chegar a 200 graus. Com 100 graus, eu preciso disso aqui de vazão. Eficiência de 75%, 10 megawatts, 308 litros. 5 megawatts, 154 litros. Não estou falando nem de 200 litros, não. Uns 105 megawatts é razoavelmente grande. Estou falando para vocês, no residencial você espera talvez esteja nessa faixa aqui, talvez de 4, tá? Chegando aqui a 123 litros por minuto. Agora, se o vapor chegar a 200 graus, e por que 200 graus eu estou dizendo que é razoável? Porque a maioria dos testes que a gente fez de combate a incêndio, o ambiente ficava ao final a uma temperatura de 200 graus. Então o vapor estava a 200 graus, pelo menos. Pode ser até que seja mais alto do que isso. Estou sendo conservador, estou dando 200 graus. Quando eu falo 200 graus, a vazão já cai, nas duas situações, passou de 120 para 80 litros. Passou de 123 litros para 107 litros. Passou de 206 para 186 litros. Tá? Isso mostra eficiência também da técnica. Você consegue fazer com que o vapor fique a temperaturas mais altas, porque ele vai tirar mais calor ainda. Então a vazão que eu preciso é menor ainda, tá? Dependendo da situação e da técnica que você irá desenvolver. E esse é o ponto mais importante, porque eu tenho condições de chegar agora e pegar, por exemplo, esse esguicho aqui. Esse esguicho é um esguicho de 1 polegada, tá? Esguicho comercial, praticamente o que a gente tem lá, de 1,5, mas a gente estava interessado em comprar de 1 polegada. Agora estou fora, só Deus sabe. De qualquer forma, esse esguicho que é de 1 polegada, e por que esguicho de 1 polegada? Porque ele é mais, a maneabilidade é melhor do que de 1,5. Ele é mais leve, o peso dele é bem menor, e você consegue com a mangueira de 1 polegada e o esguicho de 1 polegada, inclusive jogar água para trás. Para quem trabalha com esguicho de 1,5 e quer colocar 45 graus, sabe quão complicado às vezes você manter aquilo a 45 graus ou 60 graus que você queira, tá? Para manter o seu jato, tá? Quando você pega um esguicho e mangueira de 1 polegada, você consegue fazer isso aqui. Você não precisa, o seu ajudante praticamente não tem que ficar arrastando mangueira. Você consegue avançar e recuar com o ajudante podendo fazer outra coisa, por exemplo, estar utilizando uma câmara térmica. E o mais interessante é esse esguicho, porque o meu problema não é tamanho de esguicho. Claro que a mangueira também tem um problema de perda de pressão, tá? Por conta do tamanho dela. Mas, considerando que a pressão está adequada, você consegue ter esguichos hoje de 1 polegada que chega a 235 litros por minuto. 235 litros por minuto, eu estou combatendo incêndios aqui, ó, acima até praticamente 8 megawatts. Ou seja, para o incêndio residencial, esse esguicho resolveria. Porque eu estou com vazão além do que eu precisaria para combater o incêndio, do que eu esperaria do sistema residencial. Claro, pessoal, entenda que uma coisa é o que a gente espera, outra coisa é o que às vezes a gente encontra. E eu vou dar um exemplo para vocês. Eu às vezes me preocupo mais com o incêndio residencial do que o incêndio de indústria. Você vai me perguntar por quê? Porque só Deus sabe o que tem na porcaria da casa de uma pessoa. Indústria você sabe, tem controle. Tá? Você tem muita casa de acumuladores que você não sabe o que tem. Goiânia sabe muito bem que você teve uma cápsula de Césio. Quem disse que o cara não pode ter acumulado um material radioativo dentro da casa dele? Você não tem controle. Então, não subestime também a falta de risco, ou ache que tem pouco risco numa residência. Pode ter. Pergunte, se informe. Vai combater? Meu amigo, você tem alguma coisa aqui especial? Algum equipamento, algum material tóxico? Pergunte. Não ache que não tem. Porque a gente não sabe, residência não tem controle. Então não subestime o risco de residência. Mas pelo menos em termos de controle de ventilação, em termos de espaço, em termos de quantidade de janelas e portas, que limita a sua taxa de liberação de calor, eu estou esperando um incêndio que provavelmente, com até 235 litros ou até 150, talvez eu resolvesse o meu problema. Mas 235 litros com certeza. Ou seja, para o incêndio residencial, essa ferramenta é adequada. Porque a vazão máxima que ela propicia está além do que eu esperaria em termos de taxa de liberação de calor média de um incêndio residencial. Chegando praticamente a algo em torno de 8 até 9 megawatts, dependendo da eficiência que você tivesse no seu combate a incêndio. Isso é a realidade para esse tipo de incêndio, para esse tipo de ocorrência. Agora, se eu estou no incêndio que ele tem potencial de não ser pequeno, mas ele possa crescer e ter valores de taxa de liberação de calor maior,
aí eu já não vou usar essa ferramenta. Aí eu já vou buscar, por exemplo, o esguicho de 1,5, porque aí eu estou falando em termos de vazão, chegando quase 15 megawatts. Eu espero isso num depósito, 15 megawatts? Não, eu vou ter mais. Significa que o esguicho 1,5 não vai combater incêndio num grande depósito. Vocês podem passar 10 horas lá jogando água, não vai resolver. Como o pessoal do Rio de Janeiro passou muito tempo jogando água no Museu Nacional. Vai jogar o quanto quiser, a taxa de liberação de calor é muito alta. Ou você tem uma vazão maior, ou não adianta ficar com o seu esguicho de 1,5 polegada. Não vai resolver o seu problema, porque você não tem vazão suficiente para retirar a energia que está sendo liberada daquele incêndio. Então o incêndio acaba se extinguindo por falta de material combustível. Você fica jogando água para ficar sendo, não estou fazendo alguma coisa. Mas combater você não está combatendo. Tá? Você pode até controlar. Você não consegue combater, pessoal. Não é feio controlar. Tá? Eu acho que às vezes o pessoal de incêndio florestal pensa melhor do que a gente de incêndio urbano. Porque eles nunca falam em combater. Eles falam primeiro de quê? Controle. E a gente deveria pensar assim primeiro em controle. Primeiro controlo. Se eu tiver condições, eu vou combater. Mas primeiro eu controlo. Tá? Então é algo que também tem que estar na nossa cabeça, que o controle é uma forma correta de se trabalhar e tem que ser a primeira ação que a gente tem que fazer. Controle. Tá? Mas de qualquer forma, entenda que essas ferramentas aqui são ferramentas que vocês têm que olhar e manuseá-las. O melhor dos mundos é que a gente tivesse treinamento para vocês perceberem a diferença de vazão. Um container treinamento, você espera que a taxa de liberação de calor esteja com um pico da ordem de 1,5. 1,5 megawatts. Tá? Hoje, para a gente ali, se estima da ordem de 1,5. Vou até fazer uma estimativa correta em termos pela área. Porque é interessante é o seguinte: por que carga de incêndio não me dá a taxa de liberação de calor? Porque depende da forma que o combustível se apresenta. Né? Do jeito que aquele colchão vertical e horizontal faz diferença, pessoal, a carga de incêndio que é colocada num container de treinamento, ela é uma classe A normal? Você vai dizer, madeira é classe A, não é? Ela pega em 3 dimensões? Praticamente superficial. É interessante notar porque o nosso treinamento hoje é feito, lá em Brasília especificamente, com a madeira sendo chapada na lateral do container e no fundo do container. O que está pegando fogo? Apenas aquela área visível. E aí eu pergunto, esse tipo de combate a incêndio também é real? Meu amigo, quando está pegando fogo aqui, está pegando fogo só na face exposta para mim? Não. Está pegando fogo aqui atrás também. Está pegando fogo embaixo também. Então, o container em si, o treinamento em container, que é muito bom e é necessário, mas ele também te dá uma falsa sensação de controle do incêndio, de combate do incêndio. Porque eu jogo água daquela face exposta, eu apago. Não está pegando fogo atrás dela. Não está pegando fogo do lado dela. Tá? Então também tomem só cuidado, porque não necessariamente o que a gente vê no container é importante. Container é um treinamento essencial para a gente, mas também entenda que algumas situações na realidade são diferentes. Eu entrar pegando fogo nesse auditório, eu vou ter pegando fogo em várias posições e que não necessariamente, a não ser que movimente muito bem, a água não vai chegar. Então ele vai continuar liberando energia, liberando calor, mantendo a combustão ali dentro, por mais que eu esteja fazendo o meu combate. Tá? Então, voltando aqui para a nossa ferramenta, o que eu gostaria que vocês saíssem, mais do que aqui o cálculo todo que eu mostrei aqui para vocês, esqueçam o cálculo, só deixei porque, poxa, eu mexo com ciência, eu tenho que deixar o cálculo, tá? Eu quero que vocês entendam que vocês têm que aprender a ler esse incêndio e entender que você tem uma correlação direta, vazão com taxa de liberação de calor. E mais do que isso, vocês têm que testar, vocês têm que aprender. Eu vou usar talvez 40 litros por minuto. Cara, se eu for um incêndio de 1 megawatt, aqui ó, 1 megawatt está aqui ó, 1,5 está aqui ó. Se for 2, provavelmente eu conseguiria combater um incêndio num container que é 1,5 com 50 litros por minuto. E claro que a vazão tem muito da ferramenta do seu instrumento, e claro que a quantidade de água que você joga tem muito a ver com a duração do seu pulso. Tá? Que também é outro ponto, você está jogando mais água também naquele ambiente. Tá? Então são controles que você tem que às vezes trabalhar para que você tenha informações e resposta do seu incêndio para saber se você está sendo eficiente ou não. Eu vou só abrir um parênteses aqui, porque eu não vou mostrar esse vídeo, mas a gente fez um protótipo ainda em 2017.
A gente fez um protótipo do sistema, nosso sistema de container, tá? Que vocês viram que ele era muito monitorado, o antigo, o novo não, porque o novo foi comprado de fábrica, mas outro que a gente construiu, a gente tinha muito monitoramento dentro do container. Tá? Então nós tínhamos vários sensores no teto e vários sensores na lateral. Então a gente criou um sistema em que o próprio sistema dissesse se o que você está fazendo ao combater o incêndio está sendo eficiente ou não. Tá? Ou seja, quando o bombeiro jogava o jato de água, ia acender uma luz vermelha, amarela ou verde para indicar se ele fez bem, mais ou menos, ou mal o jogar de água dele. Tá? E isso era feito porque a gente monitorava esse ambiente como um todo, e na medida em que ele jogava água, o sistema lia a queda de temperatura naqueles diversos sensores, e pela experiência que a gente tinha de várias medidas, dizia, não, isso é o que a gente espera, ou isso não é o que a gente espera. E por que isso é importante? Porque também tirava um pouquinho o poder discricionário do instrutor, porque no final o instrutor também está vendo muito pouca coisa ali dentro, tá? É mais uma sensibilidade do que visão, tá? Para saber se de fato estava sendo eficiente ou não. Então eu posto um dia depois para vocês o vídeo, tem um vídeo mostrando exatamente o protótipo disso. O cara joga o jato, acende a luz amarela, ou vermelha, ou verde, dependendo da eficiência desse jato. O sistema era para ter evoluído de uma forma que, na hora que ele jogasse o jato d'água, um dia a gente vai chegar lá, se Deus quiser, como é um sistema matricial de medição, se ele jogasse o jato muito para trás, o sistema ia indicar para jogar mais para frente. Se ele jogasse muito para a direita, o sistema ia, olha, joga mais para a esquerda. Porque não necessariamente você esteja abrangendo o ambiente como você queira. Mas com o sistema de medição que a gente fez, a gente tinha condições de fazer isso, e o protótipo funcionou muito bem. E o protótipo tinha essa função também de ensinar a sensibilidade de temperatura e fluxo de calor. Porque a gente também colocou uma tabela de luzes. À medida que a temperatura aumentava, acendiam as luzes. À medida que o fluxo de calor aumentava, ele também acendia as luzes. E aí o bombeiro começava a verificar o que ele sentia por baixo da roupa com o que estava acontecendo do lado de fora. Porque eu sei que quando a gente está com a roupa de combate a incêndio urbano, a gente não tem a sensibilidade quase nenhuma. Sensibilidade é só quando você começa a queimar. Então você começa a ter uma relação do que você está sentindo dentro da sua roupa com o que está acontecendo fora. Por isso que para a gente também é importante fazer um sistema, esse protótipo de medição em tempo real para ter essas noções do que estava acontecendo. Tá? Então, para fechar aqui, entenda, de novo, pessoal, vocês têm que ler o incêndio. Vocês têm que adaptar a sua técnica. Claro que isso aqui é conhecimento teórico, que é importante que vocês tenham. Não vou dizer que, não, isso aqui despreza, não. Desculpa. Isso é algo que vai dar base para vocês. Mas a principal base de vocês vão ter que ter é experiência. E a principal experiência que vocês têm que ter é o seguinte: está combatendo incêndio e não está apagando, meu amigo, aumenta a vazão. E aumenta a vazão por mudança de esguicho, ou mudança no próprio esguicho. Você tem esguicho que você regula, você aumenta a vazão no esguicho, ou então às vezes tem que mudar de esguicho, ou usar mais do que um esguicho para combater incêndio naquele mesmo ponto. Ou seja, eu tenho 100 velas para apagar, eu estou assoprando devagarzinho, meu amigo, eu vou chamar um canga aqui, vou assoprar os dois juntos na primeira vela, depois eu vou para a segunda, depois eu vou para a terceira. Não adianta eu ficar assoprando na primeira, não estou conseguindo apagar, o cara vai assoprar na segunda e não vai conseguir apagar. Vai resolver? Não. Então vocês têm que trabalhar de forma combinada, de acordo com o que vocês estão vendo de taxa de liberação de calor e de acordo com a vazão que vocês têm disponível para combater o incêndio de vocês. Eu acho que isso é o ponto mais importante do que todos os números que eu mostrei para vocês. Claro que esses números são calculados, é teoria, você calcula e é física, tá? Mas você consegue ter referências da vida prática, porque eu não espero que vocês vão calcular nada na hora, tá? Mas, claro que um pré-plano podia ter isso. Claro que um pré-plano não é dizer qual é a taxa de liberação de calor, mas dizer o seguinte: nessa residência eu vou precisar de 200 litros por minuto. Nesse hospital, eu talvez precise de 400 litros por minuto. Porque isso sim é informação que auxilia o comandante de socorro à tomada de decisão. Tá? Não é dar informação que não tem interesse nenhum prático. É ter informação direta e de interesse prático num pré-planejamento. Tá? O cara sabe, olha, se eu chegar com 5 minutos, é provável que eu precise de 200 litros por minuto. Se eu chegar com 10 minutos, vai estar no pico, é provável que eu precise de 400 litros por minuto. E a partir daí você toma decisão. Ou mesmo, às vezes, está nos Estados Unidos discutindo muito isso, está dizendo, inclusive, qual a quantidade de mangueiras que eu preciso. Chegou lá, meu amigo, você vai precisar de 8 mangueiras. Acabou, já está definido para aquele planejamento. Principalmente para ambientes de alto risco. Tá? Para média, para aquela média de uma residência, você não precisa se preocupar com isso, mas ambientes de alto risco, que tem um pré-planejamento específico, você tem que definir.
Você tem que já ter muito bem definido o que se espera ao chegar lá, porque o comandante de socorro não vai ter condições de pegar as informações tudo ao mesmo tempo agora. Ele não tem condições. Então trabalhem com pré-planejamento, principalmente de ambientes com risco específico, que faz diferença. Vamos lá. E a última parte da manhã, eu acho que consigo cumprir rapidamente. Vamos falar um pouquinho da fumaça, porque é algo que tem um interesse direto em relação ao que a gente vai falar aqui para vocês com respeito a comportamentos extremos do fogo. Tá? E quando a gente fala com fumaça, a gente está falando, e eu faço questão de mostrar essa simulação computacional aqui, que foi realizada pelo NIST, porque esse incêndio aqui especificamente, que vocês estão vendo aqui, morreram 2 bombeiros nesse incêndio. Incêndio residencial. Não tinha uma vítima dentro da residência. Tá? O americano tem um lado, às vezes, de se arriscar demais para não ter o que proteger. Eles têm muito isso. E nesse caso específico, que foi estudado pelo NIST, é que eles infelizmente entraram por aqui, não perceberam que tinha um subsolo e que o fogo estava no subsolo, e eles desceram. Quando eles desceram, foram pegos com o comportamento extremo do fogo, no meio da situação. Tá? Então, não, só quis citar isso aqui, porque eu faço questão de mostrar isso, porque tem uma influência da fumaça muito grande, e tem uma fumaça, claro, isso aqui foi em 2000, tá? Aconteceu um incêndio em 1999, salvo engano. Tá? Então já tem um certo tempo, e isso, o comportamento e o conhecimento que a gente tem com respeito a incêndio já mudou muito durante esse tempo. Mas é importante a gente entender que, primeiro, a fumaça, ela afeta a saúde e o movimento das pessoas. Tá? Então, fumaça tem uma influência direta nas pessoas, todos nós. Se tiver uma situação aqui que tiver fumaça, nós estaremos todos afetados pela situação. E antes de continuar, pessoal, alguma pergunta com respeito à vazão? Esqueci de... Não, né? Então, melhor não, porque senão perde o almoço, né? Vamos lá. Ela exerce grande influência na dinâmica do incêndio. Isso é um ponto importante também que a gente tem. A fumaça exerce uma influência na dinâmica do incêndio. E essas duas coisas aqui fazem uma influência direta na questão da vida e na segurança e na saúde dos nossos bombeiros também. Tá? Cada vez mais a gente se preocupa com a questão da contaminação da nossa roupa, da contaminação da nossa viatura, por exemplo. Tá? Porque isso pode ter impacto a médio e longo prazo na nossa vida. Então é o que a gente tem que se preocupar. Então, quando você pensa na fumaça, você tem várias consequências, né? Que você tem os gases tóxicos, o obscurecimento da fumaça, o calor radiante, o calor convectivo. Tudo isso vem da sua fumaça e você tem valorações que levam a alguns tempos de incapacitação da pessoa por conta dos materiais tóxicos que estão nessa fumaça. Claro que nós que somos bombeiros profissionais, ou pelo menos eu era, né? A gente usa PRA, você tem a máscara, né? Então você tem o equipamento de proteção respiratória autônomo e vocês viram, eu mostrei para vocês que mesmo que eu tenha um buraco na minha máscara, eu vou manter a pressão positiva. Então eu vou me prevenir dessa intoxicação. Tá? Mas isso é uma parte do que a máscara vai ter condições de proteger, tem outras partes que não. Eu faço questão de mostrar essa foto, porque essa foto eu tirei quando a gente foi tocar fogo em 10 casas lá em Chicago, né? E me assustou, porque isso era em 2010. 2010, a gente já tinha um certo conhecimento dentro do Bombeiro de Brasília, foi quando eu estava trabalhando no NIST, passei 2 anos lá, e a gente já tinha uma certa preocupação. Vocês estão vendo alguma pessoa aqui? Não, né? Não estão vendo nada, né? Mas nessa janela aqui, ó, tá aqui, ó, nessa janela tem esse aqui, e nessa outra janela tem esses dois aqui. Tá vendo alguém com máscara? Tá vendo isso aqui? É um irlandês, branquinho que só ficou branco o quê? O dente dele. Vê o que sobrou no pulmão desse cara. Vê o que está na roupa dele. Ele era instrutor de combate a incêndio. E se ele gera esse exemplo para os outros que estão aqui do lado, e lembrar, era uma casa que a gente não tem controle do que está lá dentro. Claro que a gente mobiliou a casa para tocar fogo. O NIST fez isso. Colocou sofá, cama, televisão, lençol, lindo para tocar fogo nas 10 casas. Tá? Então a gente, dos materiais combustíveis, a gente tinha conhecimento, mas a gente não tinha conhecimento dos materiais que foram construídas a casa. Se você tinha amianto, por exemplo, tá? Que é um risco. Lá nos Estados Unidos se tem ainda muito material com amianto, somente questão de pintura ou alguns materiais são colocados em revestimento. Tá? Mas me preocupou, eu fiz questão de tirar essa foto, tá? Por conta disso, era 2010. E aí quando você vê essa preocupação que os Estados Unidos têm com questão de câncer em bombeiro, é por conta disso. Porque se ele é um instrutor e ele está fazendo isso, quem está chegando agora vai fazer a mesma coisa. Porque isso é bonito. Não, não é bonito. Tá? O risco é muito alto.
Tá? Então tomem cuidado com respeito a isso. Então são algumas coisas que a fumaça tem muitos materiais que são tóxicos e podem prejudicar muito a sua saúde. Esse cara entrou aqui já no rescaldo, sem equipamento de proteção respiratória nenhuma, e se expôs até o 2º andar, respirando o que estava ali dentro. Tá? 2010. Não foi há 20 anos atrás, há 30 anos atrás. Tá? Então não é tanto tempo assim, pelo menos meu tempo no espaço temporal dentro do bombeiro. Tá bom? E aí vem o que a gente chama de commit, né? A fumaça ela é quente, ela é opaca, ela é móvel, inflamável e tóxica. E isso tudo você tem que... A gente sempre se preocupava com a opacidade dela e com a toxicidade dela, mas sim, ela é quente, ela é móvel e inflamável. Fumaça pega fogo, porque a fumaça tem gases combustíveis. Sejam gases da pirólise, seja até o próprio monóxido de carbono, que também é inflamável. Tá? Então você tem dentro da fumaça gases combustíveis e eles pegam fogo e eles vão conduzir o calor de vocês e conduzir o seu incêndio para outros ambientes. E isso é um ponto também muito importante. Tá? Então quando a gente faz, e aí vem aquilo que eu falei para vocês de testar. Tá? Quando a gente fez, e para vocês todos, tem o tal da passagem de porta, não é? Eu sei que muitos de vocês devem ter se perguntado: por que diabo eu vou entrar no local de incêndio e fechar a porta atrás de mim? Não é isso? Por que diabo eu vou fazer isso? Cara, é muito mais fácil abrir a porta, deixa eu entrar nisso aqui, né? Deixa tranquilo. Eu vou explicar para vocês por quê. E a gente fez um teste com respeito à ventilação natural, ou seja, a passagem de porta em si, nesse ambiente, tá? Em que você tinha, dentro desse ambiente, vários sensores de temperatura, sensor de fluxo de calor, câmara térmica, e a única coisa que o bombeiro tinha que fazer é, ele vai entrar, e a gente falou o seguinte: você só vai fazer a passagem de porta, você não vai combater um incêndio. Você vai entrar com a mangueira pressurizada, a gente também não é burro nem idiota, não vamos expor o bombeiro a um risco desnecessário. Ele entrou com a mangueira pressurizada, se a situação complicasse, ele ia jogar água. Mas o que ele tinha que fazer era entrar e ficar neste ambiente. E aí ele ia fazer 3 procedimentos. No primeiro, estava pegando fogo em tudo. Fechou a porta por 1 minuto. Aí ele vai entrar fazendo a passagem de porta. E vai entrar, fechar a porta e ficar aqui. E vai passar 2 minutos lá dentro. Aí depois ele sai, deixa pegar fogo de novo. Tá? Aí ele vai novamente fazer a mesma coisa. Deixa pegar fogo, fecha a porta por 1 minuto. Ele vai entrar e vai fechar a porta novamente agora com esguicho de 1,5. Mangueira de 1 polegada e mangueira de 1,5 polegada. Tá? Para a gente fazer a diferença. A gente não esperava nada e não fez diferença nenhuma. Na terceira situação a gente falou o seguinte: pessoal, vocês vão fazer agora o seguinte. Vai tocar fogo, vai estar com uma temperatura muito alta nesse ambiente. A gente vai fechar essa porta durante 1 minuto apenas para baixar o plano neutro. E vocês vão entrar e agora vocês não vão fechar a porta. Vocês vão deixar a porta aberta. Que era a tradição nossa. Vocês vão simplesmente entrar e deixar a porta aberta. É isso que a gente fazia antigamente. E vocês vão ver a diferença. E o que a gente viu nesse experimento, e nós tínhamos vários sensores de temperatura aqui, como vocês viram, na sala, no corredor e antessala, nas 3 alturas diferentes aqui e depois no local do incêndio. E o que vocês vão ver aqui é, na sala, quando o bombeiro entrou, aqui ó, porta fechada, o bombeiro entrou aqui ó, só porque ele manteve a porta fechada, olha o que aconteceu com a temperatura, caiu. Na sala, onde ele estava, a temperatura saiu de 200 graus para praticamente 100 graus. No primeiro experimento e também no segundo experimento. Só porque ele fechou a porta. Ele não jogou água. Não teve combate a incêndio aqui. Ele simplesmente entrou no ambiente e fechou a porta. E perceba que no ato de a gente fechar a porta naquele momento que eu falei para vocês, nesse minuto, a temperatura já começa a cair. Manteve a porta fechada, a temperatura continua caindo. Passou 2 minutos, a gente abriu, ele saiu, deixou crescer o incêndio, fez novamente. Terceiro cenário, ele entrou e deixou a porta aberta. Olha o que aconteceu. Na medida em que ele abriu, fechou 1 minuto. Na hora que ele abriu a porta, olha que a temperatura aumentou mais do que estava antes. Porque o incêndio estava subventilado. Ele estava limitado pela ventilação. Então, na hora que eu abri a porta e permiti a entrada de oxigênio, o ambiente que tinha mais ou menos, esse ambiente aqui tinha mais ou menos em torno de 36 metros quadrados, entre essa sala e antessala, como se fosse uma kitnet, ele aumentou a temperatura. E isso foi na sala onde eles estavam, tá chegando quase 250, mas também aconteceu aonde? Na antessala. Olha a temperatura que está aqui, ó, 600 graus.
nesse sensor que ficava aqui mais próximo dessa porta. Ele despencou de 600 graus para menos de 300, só porque fechou a porta. Isso aconteceu na primeira parte e aconteceu também na segunda parte. Quando ele manteve a porta aberta, de novo, a temperatura aumentou. Então, se a gente faz a passagem de porta e a gente faz o fechamento da porta, é para quê? Salvaguardar a ventilação do local. Garantir que você não vai ter oxigênio para manter a combustão. Porque em todos os pontos a gente caiu, inclusive naquelas 3 alturas diferentes naquela porta ali. Olha aqui, ó, temperatura a 2 metros na porta, 1,5 metro e 1 metro. Aqui exatamente nessa porta aqui onde estava o foco. 1 metro, 1,5 metro, 2. Olha o tanto que saiu a temperatura. Baixou de 700, 750 graus para menos de 300 a 2 metros de altura. Saiu de praticamente 600 graus para 200 graus. Só porque fechou a porta na primeira vez e na segunda vez. Na terceira vez que ele abriu, de novo, aumentou a temperatura para temperaturas mais altas do que se tinha antes em determinadas posições, onde você tinha chamas. Tá? Então, o controle da ventilação é que vai permitir você controlar o seu incêndio. E isso vale também, inclusive, no seu foco. Olha o que aconteceu com o foco. Nós tínhamos 2 sensores aqui no foco no teto. Saiu de 900 graus para menos de 300 em 3 minutos. Só porque fechou a porta em 3 minutos, saiu de 900 graus para 300. Mesma coisa no segundo caso e diferente do último caso. Tá? Então, o controle da ventilação natural do seu incêndio é muito importante para controlar o seu incêndio. Claro que há diferença muito grande entre ambientes maiores e menores. Mas no ambiente residencial, que é a nossa estrutura que a gente tem em Brasília, basicamente, o nosso risco maior está em prédios residenciais ou casas, tá? Para esse tipo de situação, controlar a ventilação, a gente controla o nosso incêndio. De novo, não se gastou 1 litro de água para essas temperaturas aqui baixarem. Apenas o controle da ventilação. Por isso que eu reforço, vai viajar, meu amigo, fecha a porta de casa. Porque se pegar fogo na cozinha, não passa para a sala, se pegar no quarto, não passa para o banheiro. E assim sucessivamente. Não é trancar a porta, é fechar, compartimentar. Melhor ainda se a sua porta é sólida, porque ela vai resistir mais tempo ao incêndio. Para quem faz investigação de incêndio, nós já tivemos vários incêndios em residência lá em Brasília, em que o apartamento estava todo aberto, com exceção a um quarto. O quarto que estava fechado, ele preservou praticamente o ambiente inteiro. Então, pouquíssima fuligem nele. O resto acabou pelo fogo ou pela fuligem. Então faz diferença, tá? Se você tem o controle da ventilação do seu incêndio ou não. E aí vem um ponto importante, só para finalizar essa parte aqui, é o que você abre, você quebra, você não desquebra. Então, ao quebrar a janela, tome muito cuidado, porque você vai prover uma ventilação que você não tem mais controle. Uma coisa é você abrir uma porta e fechar, uma coisa é você abrir uma janela e fechar, outra coisa é você quebrar um vidro, porque a partir dali você não tem mais controle. E mais ainda, principalmente se isso que você está quebrando é um local onde vai permitir a entrada de oxigênio, como se for, por exemplo, uma porta. Claro que faz diferença eu quebrar uma janela aqui em cima ou permitir uma porta entrar oxigênio embaixo. Mano. O senhor tem alguma experiência com o ventilador? Tem, vou mostrar agora. Pronto. Vou mostrar usando o ventilador também, tá? Então esse aqui foi com ventilação natural, apenas para controle da ventilação, e a gente fez também alguns experimentos utilizando o ventilação por pressão positiva, tá? Que eu vou mostrar o resultado exatamente, salvo engano, agora. Tá? Pronto. Esse artigo está publicado também na revista da FAMAI, tá? Há muito tempo. A gente fez esse artigo em, sei lá, faz 2016, ou seja, ontem, tá? 2016. E foi um artigo que foi publicado porque no sentido de a gente tentar entender, a gente fez mais do que publicou o artigo, tá? A gente fez alguns testes a mais, inclusive comparando a técnica americana da francesa, mas a gente publicou apenas a questão da ventilação por pressão positiva correta e o que a gente chama de incorreta, tá? E eu vou explicar para vocês o que é. Usamos de novo a mesma estrutura que a gente tem, tá? Da nossa casa de fumaça, só que agora a casa de fumaça estava completa, naquela ventilação natural a gente tinha fechado aqui, tá? A gente tinha usado só metade dela. E a gente colocou mais sensores, mais medições, inclusive com a câmera também filmando nesse ambiente. E a gente fez o que a gente chama de ventilação por pressão positiva,
o PPV ali, Positive Pressure Ventilation, tá? Nesse caso, o correto seria o quê? Eu vou ter uma entrada para o meu ar, do meu ventilador, e eu vou ter uma saída para a minha fumaça, se for correto, perto do foco. Perto do foco. Porque eu vou fazer com que o ar que está sendo jogado aqui dentro, ele empurre a fumaça para uma saída perto do foco. Tá? Agora, eu corro o risco de não conhecer bem o ambiente e fazer algo errado ou equivocado. O que seria isso? Mesmo ambiente. Eu vou fazer a entrada do oxigênio aqui, mas eu estou fazendo a saída da fumaça onde? Aqui. O que eu espero numa situação dessa? Eu tenho um arrasto da fumaça e do calor nessa direção aqui, ó, porque ele vai sugar, por diferença de pressão, tá, os gases aquecidos que estão vindo aqui. Então você vai, teoricamente, piorar o ambiente aqui. Então, usar o ventilador, você tem um risco de você piorar a situação. Você pode piorar a situação. E a gente vai ver se piora ou não, se fizer errado, de fato. Então, a primeira coisa para a questão de usar o ventilador é saber onde está o seu foco. Porque eu tenho que abrir próximo ao foco. Se eu não tiver certeza, eu tenho que tomar cuidado, porque eu posso piorar a situação e a gente vai ver exatamente o resultado que a gente tem. O teste foi a mesma coisa, e eu quero mostrar para vocês, o primeiro teste aqui, a gente está medindo fluxo de calor, não é nem temperatura. Vocês vão ver que o medidor de fluxo de calor, ele estava nessa posição aqui, tá? Ele está medindo o calor que está sendo vindo do seu incêndio. Então está bem distante, tá? Por isso que a valoração dele está baixo, tá? Porque eu estou muito longe do foco. Mas o mais importante é, na hora que eu usei o ventilador de forma correta, olha o que aconteceu com o fluxo de calor até o caminho do incêndio. Diminuiu. Ou seja, o uso do ventilador de forma correta me fez com que o bombeiro que tivesse que caminhar até o meu foco para apagar esse aqui incêndio, ele tivesse um calor muito diminuído. Ele estaria com fluxo de calor muito mais baixo por conta da ventilação. O fluxo de calor despencou ao utilizar o ventilador. Diferentemente de quando a gente fez a ventilação de forma errada. Ao fazer a ventilação de forma errada, olha o que aconteceu com o fluxo de calor. Piorou. Então eu fiz com que, na verdade, eu tivesse mais convecção e também, pelas chamas que vinham pela convecção, mais radiação no meu caminho onde eu fosse fazer o combate. Então, ao promover uma ventilação de forma equivocada, eu piorei a situação para o bombeiro. Não só de temperatura, de fluxo de calor. O fluxo de calor para o bombeiro aumentou, porque eu promovi um arrasto de gases aquecidos e trouxe com ele também a fumaça e combustível, trouxe chamas também nesse ambiente, e aí ele piorou a situação. Tá? Então, nesse caso, em termos de fluxo de calor, com certeza, a ventilação correta, legal. A ventilação incorreta, péssimo. Péssimo. Temperatura, a mesma coisa. Olha que interessante, a temperatura no foco do incêndio, só utilizando o ventilador, de novo, a gente usou 1 litro d'água aqui, só usando o ventilador. A temperatura saiu de 800 graus para menos de 250. No foco do incêndio, só utilizando o ventilador. Porque você promovia a retirada dos gases quentes para fora do ambiente. E é óbvio que nesse tipo de situação tem que resfriar esses gases quentes que estão saindo, para que não atinjam um material do lado de fora. Então você também tem que ter esse controle. Tá? Mas nesse caso específico, para dentro do ambiente, eu tenho certeza que todas as temperaturas diminuíram radicalmente, fazendo com que o bombeiro conseguisse chegar no foco com uma tranquilidade muito grande e uma situação de segurança muito maior do que ele teria se não promovesse a ventilação. Então nós temos dois lados aqui. Sim, a passagem de porta, você controla a ventilação. Agora, eu posso usar o ventilador, contanto que eu saiba o que eu estou fazendo. Porque se eu não souber o que estou fazendo, eu vou ter condições de piorar a situação. A temperatura aumentou. Tá? E isso é visível, tá? Quando a gente faz o experimento. Você vê a diferença entre os dois. E aí vocês vão ver exatamente a diferença entre os dois. Deixa eu passar aqui o... Não se preocupe, está passando um vídeo, tá? Aqui é o ideal, então a câmera está vendo o foco, a câmera está vendo o foco. Nesse aqui, a abertura vai ser perto do foco. Nesse aqui, a abertura vai ser naquela sala do lado. Então você vai ver que vai ter uma abertura bem aqui.
Um vai ter a abertura próxima ao foco, na direção da câmera, tá? Deixa eu só voltar aqui uma coisa, só para deixar bem claro para vocês isso aqui que eu estou dizendo a câmera está nessa posição aqui, ó. A câmera está vendo isso aqui, ó. A câmera está aqui e ela está vendo isso. Então, na lateral esquerda da câmera eu consigo ver essa porta. Na lateral direita da câmera eu consigo ver essa abertura aqui, tá? Só para deixar isso bem claro nas duas situações. E é isso que vocês vão ver. A câmera está posicionada exatamente aqui, um ângulo um pouquinho diferente, mas eu consigo ver no lado esquerdo quem abriu essa porta e do lado direito essa porta vai ficar mais esbranquiçada essa porta, tá? Só para deixar isso bem claro para vocês. Deixa eu voltar agora para o vídeo. Pronto, está passando aqui. Então o foco vem aqui. Nesse aqui que está correto, a ventilação vai ser aberta mais aqui à direita. Nesse que está errado, a ventilação vai ser aberta na sala aqui à esquerda. Eu quero que vocês prestem atenção que ao promover a ventilação de forma errada, olha como eu atraio chamas e gases aquecidos, tá? Na direção do meu bombeiro. O bombeiro tem que apagar esse incêndio. Olha como ele está muito pior do que isso aqui. Os dois incêndios eram iguais. As temperaturas estavam próximas. O fluxo de calor estava próximo. Tá? Mas nessa situação eu piorei demais as condições, porque eu estou alimentando o meu foco e por diferença de pressão e por arrasto eu estou trazendo gases aquecidos, fumaça, chamas na direção do bombeiro. E você vê essas chamas vindo na direção do bombeiro. Diferente dessa situação, que eu já limpei a situação, o bombeiro consegue chegar aqui e apagar o incêndio muito tranquilo, porque todos os gases aquecidos estão sendo jogados para onde? Naquela porta. E aí você tem uma condição de segurança naquele ambiente. Então, promover a ventilação com pressão positiva de forma correta ajuda, tá? Mas você tem que ter certeza onde você está fazendo a abertura, tá? A mesma coisa vale para a ventilação natural também. Eu também tenho que promover uma ventilação natural. Se eu quiser promover uma ventilação natural, abrir uma janela, onde eu estou aonde? O foco do incêndio, para que a fumaça saia dali para fora. E não que eu promova uma ventilação natural, por exemplo, na porta de entrada pegando fogo aqui. Porque significa o quê? Que eu vou atrair todos os meus gases aquecidos na direção da porta principal desse ambiente. E não é isso que eu quero. Tá? Então, toda ventilação, a principal preocupação que você tem é em saber para onde vai essa fumaça? Como é que será essa corrente de convecção? De onde entra o oxigênio e de onde sai essa fumaça? E a partir daí, você entendendo essa corrente de convecção, você defina os seus procedimentos. Como é que você vai atuar? E a partir daí você tem condições de tomar uma decisão correta e sim, melhorar o sistema. Então, tanto a ventilação natural quanto a ventilação por pressão positiva são técnicas boas, contanto que você saiba utilizar. Por isso que a gente fala, e isso eu acho importante a gente definir bem claramente, que combater incêndio requer técnica. Por isso que vocês estão fazendo o curso. Porque não é basta apenas eu querer. Você tem que ter técnica. Tá? Tem que, pelo menos, conhecer um pouquinho de física, tá? Que ajuda. Tá? Então você consegue tratar melhor o assunto se você tem conhecimento técnico sobre aquilo ali, para que você conheça o assunto. E eu acho interessante, eu faço questão de comentar isso, porque isso que a gente publicou em 2016, não é isso? E antes de fazer o experimento, que a gente fez as medições, a gente trabalhou com simulação computacional. E a gente trabalhando com simulação computacional, a gente queria ver o que queria acontecer. E esse aqui a gente realizou em 2007. Tá? Ou seja, mais de 16, 17 anos atrás que a gente fez isso aqui. E o que a gente está mostrando aqui para vocês são 4 situações. Tá? Que situações são essas? Uma, de ventilação com pressão positiva aqui em cima, feito de forma correta, feito de forma equivocada, a saída do ar lá atrás. E a outra é fazer a ventilação natural mesmo, não fazer a passagem de porta, fazer ventilação cruzada natural. Tá? Então abrir um ponto de entrada e um ponto de saída da fumaça de forma natural. De novo, uma situação que seria o mais correto, você abrir uma saída da fumaça próximo ao foco. Tá? E claro que é muito melhor você promover uma saída da fumaça por meio de uma janela do que uma porta, porque porta permite a entrada de oxigênio. Tá? Então, se tiver condições de abrir uma janela só em cima, é excelente. Nesse caso aqui a gente não podia, então a gente tinha, porque só tinha porta na casa de fumaça, era com a porta que a gente fez. Mas, na teoria, o melhor é você promover a saída da fumaça no ponto mais alto possível
e que não seja uma porta para não permitir a entrada de oxigênio, porque o plano de neutro vai estar baixo e ele só vai sair a fumaça, você vai diminuir a pressão, tá? Mas de qualquer forma, então aqui, ventilação por pressão positiva, correto e incorreto, e ventilação natural também a priori, correto e incorreto, no sentido de saída da fumaça perto do foco, saída da fumaça longe do foco, para que você veja qual é a diferença entre eles. E o que vocês vão ver aqui é a visão do bombeiro, a mais ou menos 1,10 m de altura, caminhando dessa porta até o foco. Tá? É isso que vocês vão ver na simulação computacional. Não é um vídeo, é uma simulação computacional. Então todos os parâmetros são físicos aqui. Tá? Então é isso que a gente trabalha com o FDS para poder fazer simulação computacional do incêndio, entender a dinâmica do incêndio. Então todo o processo aqui é físico, não é apenas um vídeo. É a dinâmica do incêndio que a gente esperaria de acordo com as condições. Então a gente simulou a vazão do ventilador, a gente simulou a pressão interna, simulou a pressão atmosférica, desculpe, a temperatura normal, etc. para fazer esse vídeo aqui para vocês. Tá? Então, com 60 segundos vai abrir a porta de saída da fumaça, com 65 vai abrir a porta de entrada do bombeiro. Então você normalmente abre a saída primeiro que a entrada, né? Você fazer com que a saída tenha uma direção preferencial. Tá? Então abriu-se a porta de saída, com 60 segundos, nesse caso aqui, no caso ali atrás dos outros dois. E o bombeiro abriu, e o bombeiro agora vai entrar. E essa é a visão que ele teria, caminhando, agachado, a mais ou menos 1 metro de altura. Tá? Ele vai entrar e eu quero que vocês prestem atenção na ventilação de pressão positiva errada. Vocês vão ver chamas saindo aqui. Isso a gente viu no ensaio real. Você vê as chamas acontecendo aqui. E você vê que o seu incêndio aqui, o melhor dos mundos, claro, ventilação de pressão positiva é o melhor dos mundos. O pior dos mundos, ventilação de pressão positiva feita de forma errada. Tá? Você vai atrair muito mais chamas, você vai ter muito mais fumaça, porque ele não consegue fazer com que o ambiente seja limpo. Enquanto a ventilação pressão positiva normal, ótimo, excelente, a ventilação natural também, sendo feita de forma correta, também é muito bom. Então você consegue chegar no seu foco do incêndio, você consegue fazer o tratamento daquele local, você consegue fazer o seu combate e a partir daí você ter condições de resolver o problema do seu incêndio até chegar nisso. Então isso aqui a gente fez com simulação computacional muito tempo antes de ter condições de fazer o experimento, mas o experimento veio corroborar um pouquinho do que a gente tinha visto na simulação computacional em termos de dados e informações. E por isso que é importante para a gente às vezes trabalhar com simulação computacional, porque eu posso representar algumas coisas que não necessariamente eu tenho capacidade de tocar fogo. Tá? Então tem condições de fazer, você consegue simular ambientes e fazer a partir daí, pegar informações com respeito a técnicas ou táticas ou informações que você queira em relação a um incêndio. Ok? Pessoal, alguma pergunta? Não, eu vou terminar para vocês almoçarem também, ó. Prometi aqui 11h30, né? A gente vai voltar 1h30, não é isso? 1h30? Você que sabe. Hã? Eu acho que 1h30 porque eu consigo também pegar o barco mais cedo, você não morrer por causa disso não. Quanto mais cedo, né? Então tá bom. Deixa eu só terminar aqui então. Pessoal, claro que num ambiente com fumaça, um ambiente com fumaça, apenas quanto mais cedo para mim né? Resfriar a fumaça, tá? Então para manter a segurança, resfriar a fumaça, estabelecer o seu escoamento, monitorar os pavimentos do prédio sinistrado, ter cuidado especial com espaços vazios, dutos, escadas e obviamente a gente utilizar o EPI, porque esse é um slide que eu fiz questão de deixar, porque é um slide que a gente fazia em 2005. Tá? Eu fiz questão de deixar esse slide porque a gente reforçava em 2005 o uso de EPI. Hoje não precisa mais, mas naquela época eu precisava. Tá? Então hoje eu tenho certeza que todos vocês vão se preocupar em usar EPI porque é necessária a segurança e a vida de vocês. Tá? Mas é uma coisa que a gente reforçava muito, porque mesmo a gente reforçando, lembra que eu falei que em 2005 a gente reforçava isso, e o cara lá de Chicago não fazia. Tá? Então algo que é importante que a gente reforce sempre, a questão do uso do EPI e o monitoramento da fumaça no ambiente. Todo incêndio que você vai ter movimento da fumaça, você tem que se preocupar para onde ela está caminhando. Você tem que entender a sua corrente de convecção. Você tem que entender de onde está entrando o oxigênio e para onde está saindo a fumaça. Porque aí é entender o movimento do seu incêndio, entender para onde está indo o seu incêndio e como é que você pode atacá-lo de forma melhor. Perfeito? Então, para terminar, conclusões, a gente falou sobre fase de incêndio, espero que tenham entendido de carga de incêndio, espero principalmente, eu não coloquei ali, mas principalmente vocês tenham entendido taxa de liberação de calor e da questão da relação de vazão com taxa de liberação de calor. É um dos conceitos mais importantes que a gente tem em relação à compreensão do incêndio. Sei que temperatura a gente conhece, eu sei que vocês estão conhecendo melhor fluxo de calor, sei que conhece carga de incêndio, mas pessoal, taxa de liberação de calor.
Isso é o que representa o incêndio de vocês em qualquer situação. Viu uma curva de taxa de superação de calor, você consegue entender esse incêndio. Você não consegue só entender o seu incêndio, você consegue entender, inclusive, a vazão que você precisa para combater esse incêndio. E isso, para mim, é um ponto mais importante que a gente tem. De novo, não espere que vocês calculem, mas pelo menos que vocês tenham noção do que tipo de esguicho vocês podem trabalhar para o tipo de incêndio. Não adianta chegar num grande depósito e querer com uma mangueira de 1,5 tentar resolver o problema. Tá? Vocês vão estar jogando água, mas não vão estar apagando o incêndio. Não é errado controlar o incêndio, mas contanto que vocês tenham consciência que vocês estão controlando o incêndio. Então controle o incêndio, protejam os ambientes próximos, mas não fique jogando água simplesmente à toa, porque não vai estar necessariamente resolvendo. Então vocês têm que ler o incêndio e verificar se a vazão que vocês estão trabalhando está adequada. Se não tiver, pessoal, aumenta a vazão, seja pelo o registro do próprio esguicho, seja para aumentar a quantidade de mangueiras, seja de outra forma que você possa mudar o tipo de esguicho também. Ok? Pessoal, muito obrigado e até mais tarde.